Alô, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Duocast Empreendedorismo. Eu, Rafael Steffen, junto com meu amigo Luiz Machado, vamos dar sequência aí em novo episódio, hein, Luiz? Saudade já daqui, hein? Fazia um tempinho que a gente não gravava, agora voltando ativa, né? A gente tava fazendo algumas mentorias, alguns treinamentos, então agora encaixou algumas datas aí e a gente tá voltando pro Duocast. Pessoal, lembrando também vocês que vai nas quarta-feira às 19 horas no nosso canal do YouTube, Duocast Oficial, e também no dia seguinte, na quinta-feira, às 7 horas, no nosso canal do Cash Oficial do Spotify. É isso aí, Rafa. Hoje nós temos alguns dos nossos apoiadores também. Vamos lá, vamos a eles. 7 Negócios Imobiliários, venda e locação na Grande Florianópolis. Instagram, @7, numeral 7, Floripa. Mimos de Orlando, produtos importados à pronta entrega no Brasil. @Mimos de Orlando. É isso aí. Pessoal, sigam a gente ali no Instagram, do Cash Oficial. Quem quiser, sigam a gente também ali, ó, Luiz LCB Machado e o Rafael N. Steffen. Gente, a gente vai ter também sorteio de livros, então eu queria só passar para vocês ali que o nosso convidado especial trouxe o livro dele, que a gente vai falar um pouquinho depois para vocês, e a gente vai sortear também, Dirigindo o Próprio Destino. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre ele, e o padrão que a gente tem, que é o nosso livro Sabedoria, do Thiago Brunet, também a gente vai fazer os nossos sorteios. Lembrando que marca um convidado, siga o convidado. E se chegarem a mais de 100 comentários, a gente vai sortear 3 livros da sabedoria. É isso aí. É isso aí? Vamos lá então. Luiz. Vamos apresentar então aí, ó. Eu tenho a honra de apresentar no nosso podcast de hoje Nelson Fichter Filho, conhecido aí como Nelsinho, né? Empresário do mercado automotivo por muitos anos aí. Sigam ele na rede social, Nelsinho _Fichter _. Nelsinho, muito obrigado. Para mim é uma honra. Eu tive a oportunidade de trabalhar contigo durante 8 anos, né, onde eu aprendi muito. Então, para mim aqui, pode ter certeza que é uma honra tu ter aceitado e estar aqui com a gente nesse bate-papo. Legal. Bom dia, Luiz. Bom dia, Rafa. Bom dia aos nossos seguidores aí, a toda a equipe. E para mim também é um prazer, né? Depois de uma jornada que fizemos juntos aí, uma bela jornada, muito sucesso. Graças a Deus. O fato de nos afastarmos um pouco e agora nos encontrarmos em outro momento das nossas vidas é prazeroso, é recompensador para mim ver que uma pessoa que entrou com tanto sonho, com tanto desejo de crescer dentro da empresa que na época eu liderava, hoje se encontra, né, empreendendo, dono do próprio nariz, com muito sucesso, com uma sociedade vigorosa. Então é bacana a gente ver o mundo agindo, as pessoas fazendo acontecer. Eu acho que isso é o que faz a diferença na vida da gente, efetivamente, né? Sim. Em vários podcasts que a gente faz aqui, Nelsinho, eu falo bastante antes de entrar no mercado imobiliário que eu tô hoje e tudo que eu aprendi anteriormente a entrar no mercado imobiliário. E sempre falo, né? Sempre falo que a Citroën, a Le Monde, vamos dizer assim, a Le Monde, foi uma experiência única na minha vida, e eu acho que eu tenho o que eu tenho hoje por todo o aprendizado que eu consegui fazer com vocês ali na Le Monde. Então, para nós, é por isso que para mim eu digo que sempre é uma honra aí, né, estar com a gente. Ele usa bastante como um marco do aprendizado e crescimento profissional. Os exemplos ele traz bastante aí desse ramo. E nesse, deixa eu aproveitar te perguntar, como é que foi a tua carreira? Já foi sempre do ramo automotivo? No início foram outros caminhos? Como é que chegou lá? Eu nasci praticamente dentro de um automóvel, né? Porque meu avô, que começou essa jornada aí no mundo automotivo, começou isso lá atrás, em 1959, vendendo Volkswagen. Meu pai, muito novo, continuou essa saga com ele, né? Desde novinho, trabalhando dentro da concessionária e tal.
E eu cheguei ao mundo em 73, quando esse grupo empresarial, né, formado por algumas concessionárias, era vigoroso, funcionava bem e tal, né? Entrou no DNA da família, essa coisa do comércio, do varejo automotivo. Então, quando eu me dei por gente, quando eu me dei por mim, eu estava dentro desse ambiente. Desde novo, né, cresci visitando meu pai na empresa, né, vendo ele trabalhar, convivendo com o automóvel, com as idas e vindas desse mercado, que é muito dinâmico. Quando a gente começa a decidir o que a gente quer ser, pelo meio da adolescência e tal, o mercado automotivo vivia uma crise muito grande. Era uma fase difícil do nosso país, né? As montadoras até questionando se continuariam investindo aqui ou não. Eu, na época, tinha que decidir pelo vestibular e meu pai, né, sempre pensando no melhor, me deu uma dica de, tudo bem, se tu quiser continuar trabalhando aqui vai ser bem-vindo, mas procura nessa fase de estudante ter uma profissão independente, uma profissão liberal. Eu acabei optando pelo direito, né? Então eu encerrei meu ciclo estudantil, assim, minha jornada no ensino médio e fundamental muito rápido. Eu com 15 anos estava com tudo resolvido, fiz vestibular com 16 anos e aos 16 entrei na universidade. Então eu cursei Direito na Universidade Federal aqui de Santa Catarina, né? E cursei também Administração de Empresas na ESAG, né? Na UDESC. Fazia as faculdades, Direito de manhã e a Administração à noite. Isso eu fiz dos meus 16 até os 21, quando eu encerrei os estudos, né? Essa parte, vamos dizer, protocolar. Uhum. E peguei o canudo aos 21, era final de 94. Fazia as duas faculdades juntas? Fazia as duas juntas. Era final de 94. O Brasil fazia 6 meses que tinha implantado o Plano Real. Uma luta muito grande contra a inflação, Selic quase a 40%, era proibido financiar carro. Você só conseguia financiar carro em linhas lastreadas pelo dólar em 12 meses. Era terrível. O CDC máximo permitido pelo Banco Central era 90 dias, então vender um automóvel em 90 dias é algo inimaginável, né? Então, um mercado muito deprimido. Mas mesmo assim, ao longo da faculdade, porque nas minhas férias eu sempre acompanhava meu pai, voltava, né? Meu pai sempre morou em Laguna, né? Os nossos negócios eram em Tubarão, Laguna, Criciúma, da nossa família. Mas meu pai particularmente morava em Laguna. Então eu retornava para lá, geralmente era período de verão, ficava por lá e pelo menos metade do expediente do dia eu cumpria com ele, para ir me familiarizando com esse ambiente e tal. E não sei se estava no DNA ou não, mas sempre tive gosto por isso, né? E do meio da faculdade para frente, tu começa a entender um pouco como é que a profissão se desenrola, as oportunidades, né? Apesar de eu ter feito estágio em escritório de advocacia no início da faculdade de Direito, eu logo percebi que o que me dava prazer, que me fazia mais feliz, era o mundo empresarial, né? O mundo que tu conseguia atuar de uma forma mais proativa. Não chegou a advogar, então? Não. Fiz várias audiências, cumpri todos os estágios que o currículo me exigia, né? Mas advogar, peticionar mesmo, nunca, né? Eu sou advogado, né? Eu fiz a prova da ordem quando me formei, passei sem problema, recebi lá. Até hoje estou nos quadros lá da OAB de Santa Catarina. Mas não senti necessidade e preferi trazer. Tem um grande amigo meu da época de colégio, lá de Tubarão, Dr. Alexandre, que sempre confiei a ele os meus problemas ou as minhas... Cargos jurídicos. Os meus reclames aí jurídicos, apesar de serem poucos. Mas a assessoria jurídica da minha família sempre foi colocada para ele. E eu, claro, com uma visão de direito, o nosso bate-papo era muito mais interessante. Já por conhecer isso, contratos, essas coisas, já resolvia muito por mim mesmo. E aí, vida que segue, né? Eu
comecei, né, então em janeiro de 95, a minha história no mundo automotivo, indo trabalhar com meu pai em Laguna. Na época, a empresa grande, né, que chamava Comate, liderada pelo meu avô. Meu avô teve 4 filhos, meu pai era o mais velho deles. E ela passava por todo esse alvoroço que tinha no mercado, né, automotivo e na macroeconomia brasileira, combinado com uma crise grande de administração familiar. A empresa vivia um momento delicado, né, e o meu pai foi liderar esse processo. E como ele tinha uma concessionária pequena em Laguna, que tinha uma bandeira Volkswagen e uma Honda Motos, ele acabou me deixando aos 21 anos lá liderando essa pequena empresa. Era uma empresa que, apesar de pequena, vendia lá seus 40 carros, suas 70, 80 motos por mês. Então lá tinha 40 colaboradores. Para quem estava saindo da faculdade, foi uma verdadeira pós-graduação. Sim, baita desafio. E tinha funcionários ali que eu comandava que tinham mais tempo de casa do que eu de vida. Então, assim, né, é uma empresa muito tradicional. Então, muito colaborador longevo. Então, tinha gente ali com 25, 30 anos. A empresa era da década de 70, um pouco antes. Então, foi um desafio. Um desafio gigante. E assim, foi vamos dizer, o pontapé inicial, essa experiência numa empresa relativamente pequena, mas complexa, porque eu representava 2 multinacionais, exigências, né, para estándares operacionais, colaboradores e um cargo de liderança para alguém que estava começando a engatinhar. E aí que a gente vê, eu acho que o principal legado para mim daquela época foi assim, o choque entre realidade e teoria, né? A gente vê como hoje tem muita gente que sai desesperado atrás de um diploma. E o diploma eu acho que é muito importante, a faculdade te dá boas referências, mas ela não resolve tua vida. Né? Assim, eu tenho uma legião de amigos que não concluíram a universidade por necessidade mesmo, porque tiveram que optar em algum momento da vida por uma coisa ou por outra. Outros não quiseram mesmo, porque não gostavam da letra. Né? E outros que só ficaram estudando. Então, assim, cada um achou o seu caminho, né? Não há receita de bolo, é isso que eu quero dizer. Então, essa virada de chave do mundo teórico para o mundo real, né? Já num cargo, de desafiador, né? Foi uma baita experiência aos 21 anos. Então, ali eu fui batizado, literalmente, e comecei a minha jornada, né? Assim, como é que foi para ti, muito jovem, 21 anos, cair ali dentro já na parte de ter que coordenar a equipe, coordenar gente, ou como tu falou, coordenar pessoas que tinham mais tempo de trabalho do que você tinha na época de idade? E isso é bem desafiador. Como é que tu conseguiu lidar com isso? Muito. Eu acho que o principal, vamos dizer assim, minha principal ferramenta de trabalho foi vamos dizer assim, a compreensão ou a conversa, o diálogo. Tá? Eu acho que o Luiz, que trabalhou com a gente, sabe que você chegar querendo impor uma realidade, cheio de visão, a testosterona lá em cima, os livros mais modernos de teoria geral da administração embaixo do braço, chegar lá querendo romper com o passado, tá todo mundo errado, nós temos que ir por ali. Eu acho que esse seria o grande erro que eu teria cometido, né? O que eu fiz, né? Não sei se pelo bom senso, também aconselhado por pessoas, mas no dia a dia, na segunda-feira de manhã lá, quando abri a porta para atender cliente e tudo, e que tinha aquela equipe em minha volta, a primeira coisa foi entender como é que aquilo tudo funcionava, por que estava tanto tempo aberto, por que deu certo, né? Por que era uma empresa bem sucedida, por que as coisas funcionavam, quais eram as virtudes de um, os defeitos dos outros. E aos poucos, entendendo, né, essa teia de aranha que é qualquer organização, desde uma pequena até uma gigante, a gente entender quem são os atores principais, quem coloca a organização para frente, quem puxa ela para baixo. E aí, aos poucos, na medida que você vai tateando, vai entendendo onde você está, você começa a tomar a decisão, e aí é a hora mais difícil, né? Porque demitir uma pessoa é talvez o maior desafio de alguém que lidera uma equipe. E uma pessoa longeva na empresa, mais ainda, porque você tem uma sensação dúbia entre
uma sensação de agradecimento, porque ela dedicou 15, 20, 30 anos da vida dela àquela organização. De alguma maneira ela ajudou, ela deixou de estar lá com a família para estar ali. Mas, ao mesmo tempo, o que ela está contribuindo hoje está aquém do que a empresa precisa. E a empresa, infelizmente, ou felizmente, ela é uma coisa que caminha paralelo a qualquer uma das pessoas, inclusive o líder ou o dono. E ela precisa ter vida própria, né? E alguém tem que ajudar ela, porque sozinha ela não vai. Então, essa combinação entre diálogo, definição de prioridade, né? Muita conversa, né? E atitude, né? Porque não dá para deixar para amanhã o que tem que fazer hoje. Exato. Aí precisa de uma boa dose de coragem, né? Que é uma coisa que eu trabalho muito no livro, porque o livro que eu escrevi em 2020, ele aborda a biografia do meu avô, né? Que foi o empreendedor maior da família, foi o visionário. Depois meu pai e eu e meus irmãos continuamos, mas ele foi o grande start e eu procurei delinear as principais características que conseguiram fazer dele um empresário de sucesso, saindo de uma condição totalmente desfavorável no interior do interior, né, de uma família pobre na roça, deixou de ser um agricultor para virar um empresário, líder de uma sociedade. E a característica principal de todas, quando a gente olha de fora assim, tem essa visão privilegiada, né, porque olhar depois é mais fácil que olhar de dentro, é a coragem. Porque com coragem você consegue resolver tudo. Isso é uma das perguntas que me veio à cabeça. Você jovem, 21 anos, assumindo uma empresa. Com uma bagagem mais teórica e talvez pouca bagagem profissional do dia a dia na prática. Em quem tu te espelhou ou buscou para a mentoria? Foi o avô, foi o pai, ou foi gente de dentro ali que você entendeu que tinha mais experiência para tentar te aconselhar nos momentos? Porque com pouca experiência é difícil tomar a decisão certa, né? Muito difícil. Então a gente sempre busca a experiência de quem... Eu acho que todo bom gestor, todo bom líder, todo líder que tem algum sucesso aí que a gente olha, independente do tamanho da empresa que administra, ele precisa de conselho. A liderança é um processo complicado, porque ele é quase que solitário, né? Mas você precisa de muito input para que o que saia de você saia com um nível de assertividade mais alto, né? Você erre menos. Porque errar você vai. Faz parte do processo. Faz parte. Não conheci ninguém infalível até hoje. Mas aprender rápido, corrigir o erro rápido e errar menos, errar com um erro dos outros é o que mais te leva a ganhar degraus na vida rapidamente, né? Então, eu me espelhava muito e me aconselhava muito no meu pai, no meu avô, na minha mãe. Minha mãe o Luiz conhece, e minha mãe é uma pessoa visionária, sonhadora. Eu sempre falei que minha mãe me mantinha com a cabeça nas nuvens e meu pai com os pés no chão, então foi uma boa combinação. Minha mãe sempre me incentivando a pensar muito grande, né? E meu pai, ao mesmo tempo, ser muito racional, né? Seja racional, calma, não é bem assim, quanto que tu vai gastar para fazer isso, como é que tu vai se virar sem aquele ativo, sem aquela pessoa, sem aquela ferramenta de trabalho, como é que tu vai fazer. Então, algumas pessoas do meu círculo de amizade, e aí é o poder da rede de relacionamento, né? Você ter bons amigos. Eu sempre cultivei isso ao longo de toda... Eu trazia já da universidade um círculo de amizade forte. Acho que foi uma das coisas mais importantes que eu construí dentro da faculdade. Eu arrisco dizer que a estrutura de conhecimento que eu adquiri dentro da universidade, ela não foi maior do que a rede de relacionamento que eu criei. Porque são duas faculdades importantes, né? No nosso estado, são duas faculdades super reconhecidas. Você tinha ali a sala de aula, mas você tinha a turma daquele período, os teus contemporâneos, sim, que iam para o barzinho junto, para o intervalo da faculdade. Tinham os professores e um traço, talvez, do seu relacionamento ser mais ou menos bem sucedido ao longo de uma faculdade é a quantidade de professores, de funcionários da universidade que você termina como amigos, sim, né?
E eu, graças a Deus, cheguei no final da minha universidade, das minhas 2 universidades, sendo amigo de muitos dos professores. Muitos. E amigo de discutir, de entrar, de sair, de extrapolar a matéria, de ir para a realidade, né, nua e crua. E isso cria uma casca em você. Alguns deles eu confesso que eu recorria, né? Disse, pô, o que tu acha disso? Tô pensando naquilo. Né? Alguns viraram até fornecedores das empresas depois que eu criei. Meu professor de estatística, por exemplo, depois a gente fundou uma empresa de tecnologia, desenhamos precisava desenhar um algoritmozinho lá, chamamos ele 15, 20 anos depois de formado. Então, assim, por quê? Porque a gente nunca tinha perdido contato, a gente estava sempre falando. Então, essa combinação de você ter pessoas familiares ou não próximos de você, com uma boa rede de relacionamento, lhe ajudam, ou me ajudaram, no meu caso, né, a poder tomar as atitudes mais assertivas possíveis lá naquela época, e errar menos, né, e fazer as coisas acontecerem. Foram 5, 6 anos ali de muita ebulição, muitas decisões difíceis, corajosas. Quanto tempo ficasse com a Volkswagen? Lá eu fiquei de janeiro de 95 até aquela concessionária a gente vendeu em maio de 2002. Então foram 7, 8 anos. Mas eu comecei a me envolver com o projeto da outra montadora, da francesa, em final de 2000. É isso que eu ia falar agora. E desafios está no sangue dele, né? Certeza. Porque um dos teus grandes desafios, para mim, né? Eu vou dizer que eu vi e queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Fora o teu aprendizado, teve muito novo com concessionária, foi trazer para o Brasil, né? Para Santa Catarina, eu digo, uma marca na qual ninguém conhecia, né? E você se tornou referência no Brasil em concessionária em pouco tempo, vamos dizer assim, né? Pelo tempo que foi. Então, por que escolheu essa marca, né? E por que esse desafio de começar? Porque acho que em Joinville, na qual eu comecei contigo, em Joinville, foi a segunda, não foi? Eu acho, se eu não estou enganado. Primeiro você fez em Floripa, né? Foi a terceira. Primeiro foi Blumenau. Foi Blumenau, primeiro Floripa e Joinville. Em Joinville era uma mega loja e tinha um carro no showroom. É verdade, né? Não então, por culpa minha. Sim, exato. Era macroeconomia atuando. O dólar estava 4 para 1, a montadora não mandava carro. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso também, mas assim, eu lembro que um dia eu estava conversando com... O senhor estava numa palestra com a gente, com o pessoal das vendas e tal. E o Gomes, né? Também, nossa, o saudoso Gomes. Saudoso, Ele não está mais conosco hoje, mas foi um grande mentor aí, né? Para mim também, fiquei com ele durante praticamente 4 anos, para depois ficar 4 anos como coordenador de frota. Assim, você falou, cara, se for para mim começar, se falasse uma vez, se for para mim começar pequeno, eu nem começo. Então, já quero começar grande. Ele montou uma baita concessionária em Joinville, eu digo porque eu era lá, onde eu comecei, né? A baita concessionária em Joinville, na rua João Colim, de esquina, gigantesca, e as concessionárias ao lado, falam assim, meu Deus, esse cara é muito maluco. Vai quebrar em 6 meses. Vai quebrar em 6 meses, cara. Mas isso aí é um pouco que ele trouxe que ele falou antes da mãe, né? É o que a mãe deu pra ele, de sonhar grande. E pra realizar o sonho, tem que ter a coragem. Tem que ter coragem. Tem que ter a coragem, senão a gente só fica no sonho, sempre no sonho. Um dia, e esse dia nunca chega, porque a gente não tem a coragem de botar o sonho em prática. Então, essa é muito importante, é um perfil do empreendedor, isso aí faz parte. Eu acho que é um traço de quem faz acontecer, é a coragem, né? Porque o que te tira da zona de conforto, que te leva para um lugar melhor, é a coragem de dar aquele frio na barriga, de tu não ter a certeza absoluta do que vai acontecer, mas tu sabe que alguma coisa tu tem que fazer para que a tua vida mude de velocidade, né? Para que troque a marcha. E para outro patamar. E aí a coragem é a essência. E depois vem né? Vem a resiliência, porque se tu tiver coragem de transpor um obstáculo, mas não tiver resiliência para continuar, porque depois que tu transpõe, muita coisa que tu nem esperava vai aparecer de dificuldade. E aí a resiliência é fundamental, que é outro traço do meu avô. Não tinha tempo ruim para ele. É a história do Rock Balboa, né? Ele apanhava, mas ele seguia, ele sabia qual era o limite dele, né? Ele não deixava chegar no limite dele,
também tinha que conhecer o limite do obstáculo que estava em cima dele, porque é uma questão de sobrevivência, né? De lei da selva. Você tem que saber qual o tamanho do tigre que está vindo em cima de você. Exatamente. Então, eu acho que quando tu sabe que o que tem do lado de lá é possível de ser combatido, você não pode recuar. E aí é resiliência, porque você não sabe ao certo qual é o tempo que vai demorar para que aquilo se transforme numa realidade. E acho que acho que tem que ter muita fé, né? Acho que alguma espiritualidade nisso tudo para lhe dar o embasamento. Outra coisa importante que o Nelson comentou ali, que ele falou na época da faculdade, que ele fez muitos contatos, que é o que a gente escuta muito hoje, tal do networking, né? Então, isso aí é fundamental, porque a gente não sabe todas as respostas. Então, é nesses relacionamentos que a gente acha as alternativas para os problemas que vão aparecendo na nossa frente. Exatamente. Eu sempre tive uma visão associativista. Eu sempre achei que numa mesa como essa de 3 pessoas, a gente resolve muito melhor as coisas do que se eu estivesse sozinho aqui. Apesar de que alguns trabalhos você tem que fazer sozinho, né? Não tem como fazer em equipe, mas principalmente a discussão, o trato da busca de alguma coisa tem que ser em grupo. E eu tive, o privilégio de ter ao meu lado um pai, uma mãe e 2 irmãos muito presentes. Então, nós éramos um time. Isso é importante. Nós éramos um time. Meu pai e minha mãe, quando a gente começou a Le Monde, por exemplo, que foi um período um ciclo muito virtuoso, eles tinham na faixa de 50 anos, que é quase a minha idade hoje. Eu tinha 26, 26 para 27, o Fernando tinha 23, 24, o Rodrigo tinha 18, 19, o Rodrigo ainda cursava ESAG. O Fernando estava comigo lá no lado comercial e a gente era um time, os 5 juntos. Então, assim, eu lembro de discussões calorosas, mesmo com os meus irmãos ainda jovens, assim, de para onde é que a gente vai. E nessa época, quando o Brasil estava de cabeça para baixo, a gente tinha a esperança lá que o governo do Fernando Henrique ia, de alguma maneira, organizar as coisas. A gente, né, mas vinha com assim, a memória do sequestro da poupança, dos valores ainda era muito forte, o tumulto, a inflação alta. A gente tinha na cabeça muita dúvida, mas ao mesmo tempo não tinha muita alternativa. Fazer o quê? Fazer um concurso, né, que também era uma alternativa, né? Depois cada um dos irmãos se vira, né? Meu pai e minha mãe tinham uma reserva ali, então podiam de alguma maneira ficarem tranquilos, mas os 5 juntos decidiram, não, a gente não vai parar aqui. Né? Estamos juntos nessa, vocês são novos. E lembro de eu visitar com meu pai alguns lugares, tipo assim, a gente foi a Brusque olhar máquinas de tecelagem para tentar mudar o segmento. Eu fui a Criciúma, ali naquela região de Morro da Fumaça, olhar uma tecnologia nova de produção de telha para exportação. Era uma telha com uma maromba diferente, era uma telha que não precisava esmaltar, ela tinha uma porosidade muito baixa e era um produto focado no exterior. A gente esteve lá na região de Braço do Norte, tem grandes amigos lá, que é da onde nossa família veio. A minha família é originária de São Ludgero, que é do lado de Braço do Norte. E a gente esteve lá, ali tem um núcleo de indústria plástica muito grande, conversamos com alguns amigos para ver também alguma coisa nessa área de descartáveis e tal. Então eu lembro que na época a gente tinha várias coisas em cima da mesa. E aí vem o inusitado, né? Porque vem o que eu falei, você tem que estar preparado. Sim. E você tem que estar com coragem, você tem que estar resiliente, você tem que ter fé e deixar a sensibilidade e o instinto funcionar também. Porque olha o que aconteceu. No meio dessa crise toda, a gente tinha uma locadora de veículos, uma franquia da Localiza, lá em Tubarão. E essa franquia, no meio do agito lá, um nosso maior concorrente quis comprá-la. A sede da Localiza fica em Belo Horizonte. Então, num final de semana, eu tinha que estar em Belo Horizonte na segunda-feira cedo. Eu fui para São Paulo,
ficar lá, porque eu era gurizão, solteiro, também sou filho de Deus. Então eu disse, pô, vou ficar um final de semana ali, vou no sábado, fico sábado e domingo em São Paulo, e segunda vou para Belo Horizonte. Vou fazer em 2 etapas essa minha viagem. E aí fiz isso. Quando chegou no sábado à noite, eu encontrei lá uma pessoa, um contemporâneo da faculdade de Direito, que no meio do chopp, da conversa, e aí que tá a maneira de tu construir relacionamento, porque tem muita gente que vai pra festa pra beber. Eu não tô falando que a gente não deva se divertir, deve, eu já bebi muito. Só que você tem sempre que estar com o radar ligado, porque você nunca sabe onde é que a oportunidade vai aparecer. Exatamente. E ela apareceu naquele dia. Porque ela ali, esse sujeito, esse colega disse o seguinte, olha, eu te entendo, porra, imagina tu ficar sem concessionária, porque a gente naquela momento tava meio que se desfazendo de todo o grupo, né? Porque tava havendo uma cisão familiar muito grande. Meu avô tinha acabado de cindir a empresa em 16 de setembro do ano 2000. Eu conto isso no livro também. E aí toda aquela expectativa minha, dos meus irmãos e até do meu pai e da minha mãe de continuar aquele legado, ela caiu por terra, porque o grupo foi esquartejado, foi dividido. E dali em diante a gente ia ficar com uma fração daquilo e ter que tocar a nossa vida de novo. E aí no meio disso, alguns dias depois, eu tive essa oportunidade, né? Conheci essa oportunidade lá através desse meu amigo. E ele falou o seguinte, ele disse, olha, eu sempre te conheci, né, na faculdade como o Nelsinho da Comate, o Nelsinho da Comal, alguém que vendia Volkswagen, vendia Honda. E, pô, não te vejo de outra maneira senão vendendo automóvel. E ele disse, tem um grupo francês que está chegando no Brasil, montando uma mega fábrica no Rio, que vai inaugurar no início do ano que vem uma mega fábrica e está atrás de concessionários. Só que é o seguinte, ninguém acredita na proposta deles. Eles estão com muita dificuldade de encontrar concessionários no Sul. Para a Citroën, que Peugeot já existia. E a Citroën não consegue, já ofereceram para vários concessionários de lá e ninguém quer. E deixa eles te ligar, falar contigo e tal. Eu falei, claro, tá aqui meu cartão. Ele deu, né? E aí fui para Belo Horizonte no dia seguinte, continuamos nossa balada e tal. E fui lá, vendi a locadora, porque precisava da autorização do franqueado. Quando eu volto ao longo da semana, o diretor da montadora de expansão de rede, o Domingos, que eu acho que tu lembra bem, né? Sou gente boníssima. Ligou e disse, olha, semana que vem tem o Salão do Automóvel em São Paulo, tal, a gente vai estar com um stand apresentando alguns produtos, inclusive o Xara Picasso, que a gente vai montar no Brasil. Vem aqui, vem tomar um café com a gente, né? E aí fui, né? Eu já ia porque a gente tinha ficado nessa cisão com a concessionária de Laguna, tinha um evento lá do Golf. E cheguei lá, conheci o plano e tal, e pô, a gente conhece, né, sabe? Então a proposta era realmente muito interessante, mas muito ousada, muito difícil. Mas já tem o feeling, né, do negócio. Tu já tinha mais ou menos, sabe como que o negócio é estruturado, quantidade de investimento. Mas a dúvida era a aceitação do produto, né? Era grande. Porque a gente, no mercado brasileiro, era uma época ali, final da década de 90, 98, 99, começaram a chegar o que a gente chama de newcomers. Eram as montadoras fora das 4 tradicionais, né? Então, em 98 chegou a Honda, em 99 chegou a Renault, depois chegou, em 98 também chegou a Peugeot. Começaram a chegar essas montadoras novas. E a Citroën era quase a última delas a chegar. E o mercado, assim, não estava aceitando muito bem, né? Principalmente que estava comprimido, e quando o mercado está comprimido, o povo vai nas commodities, né? Vai no que vende, não se arrisca muito. No tradicional. No tradicional. E isso criou realmente um ponto de interrogação na gente, mas a proposta era muito, muito interessante. E aí é o fato de tu discutir, conversar, olhar por vários prismas. Então peguei aquilo tudo, trouxe para minha família, sentamos os 5, era um domingo à noite, quando eu cheguei de São Paulo. E meu pai, minha mãe e os meus irmãos, junto comigo, olhamos aquilo tudo. O desafio era que a montadora queria que se iniciasse o processo por Blumenau, que era uma região para nós distante, porque a gente era do sul do estado, e é muito normal tu ver
o norte investindo no sul de Santa Catarina e não o inverso, né? Hoje mudou um pouco, mas naquela época assim, era muito diferente. Ainda é, né? O PIB do norte do estado ainda é muito maior que o do sul. Então, sair do sul para abrir uma concessionária de carro francês em terra de alemão era realmente um desafio gigantesco. A gente entendeu que de tudo que tinha na mesa, da telha, do plástico, da tecelagem, era aquilo que nos dava mais... Tava na veia, né, Voltou cara? pro habitat natural, né? Voltou. Então, assim, o mercado comprimido, estava vendendo pouco, mas vamos começar devagar, né? Aquela coisa... Pensa grande, começa pequeno, cresça rápido. E aí foi o que a gente fez. E aí a história da Le Monde se seguiu. E a transição entre esse legado que o meu avô deixou, a cisão da família, né, o fim da nossa relação com a Volkswagen e com a Honda e o início da relação com a Citroën, ela foi mais ou menos ali. Então, entre 2000 e 2001 tudo aconteceu. A gente inaugura em 11 de julho de 2001 a primeira concessionária Citroën do estado de Santa Catarina. Cheio de ponto de interrogação na cabeça, mas muito confiante que a gente ia fazer aquilo dar certo de um jeito ou de outro. Meus pais foram muito corajosos de nos ajudar a investir nisso. Eu e meus irmãos fomos os sócios desde o início nisso, 1/3 cada um, e todo mundo pegou junto. Depois de 6 meses, em dezembro, já com os resultados de Blumenau, com a visão, com o mercado já melhorando, dando uma respirada, a gente abre Florianópolis. Depois, em dezembro de 2002, Joinville. E aí depois Deslanchou. vem todo o resto. Com 8 lojas, né? Chegamos até ter 14 pontos, né? É que depois tu foi para Porto Alegre, a gente né? abriu Porto Alegre. Eu queria te fazer te pedir um conselho, na verdade, para os empresários, empreendedores que estão aí. Já vamos voltar para as concessionárias, mas queria abrir um parênteses e pedir um conselho. Você comentou ali que passou por uma situação bem turbulenta, até falando na época do Collor, depois do FHC, né? Sequestro de poupança que você comentou. Isso. Então foi uma tribulação gerada pela política. Isso. Que conturbou bastante o mercado. Sem dúvida. Então, e você passou por isso e teve as decisões lá que resultaram numa série de situações para a tua empresa. Hoje nós também estamos passando por um cenário muito conturbado politicamente. Né? Cada um com as suas peculiaridades daquela época e de agora, mas também é gerado pela política. Qual é o conselho, como tu já teve isso, viveu no passado e agora de novo também passando por isso, conselho que tu pode dar para os empresários e empreendedores agora que estão nesse momento vivendo isso? Segura ou baixa a cabeça, trabalha ou continua mantendo o plano ou continua investindo, espera um pouco. O que seria o teu conselho nesse momento aí? É um conselho difícil de dar, porque é uma situação que eu acho que a gente está vivendo, a gente nunca viveu nesse nível no Brasil, porque ele mexe com uma coisa que está acima de qualquer coisa, que é a nossa liberdade, né? Então, assim, você trabalhar com um governo de esquerda ou de direita, tranquilo. Essa história minha de coisa foi durante 13 anos, foi um governo de esquerda, e eu acho que sem ter tendência, né, política nenhuma aqui, os governos de direita ou de esquerda, eles levam alguma coisa para frente. Né? Uns acham gosto mais de uma face, outro de outra. Mas você tem um ambiente onde a regra é clara e tudo funciona. Quando a regra é clara, como diz o Arnaldo César Coelho, e os contratos são respeitados e as coisas acontecem, o que a gente está vivendo hoje é uma coisa diferente. Há uma iminência de uma ruptura, né, institucional, há excessos de todos os lados, do governo, do quem está querendo entrar no governo. Os poderes não estão numa harmonia. Aquela vez foi o executivo que extrapolou as 4 linhas. Né? O executivo foi lá, pegou o dinheiro de todo mundo, o Supremo não falou nada. Eu imagino o governo atual, ou o que vai entrar, fazer isso com a poupança da gente. O que o STF faria? Né? Porque hoje, qualquer coisa que o governo faz, o nosso poder judiciário está em cima e retira dele o poder que lhe foi dado pela população, né?
Então, eu me lembro do Collor deixando todo mundo com 50 mil cruzeiros na conta lá. E o STF deixou que o executivo fizesse aquilo que a população pediu que ele fizesse, que foi, faça o melhor para nós, né? Porque ele que tem os votos, né? E teve um congresso que foi depois e apoiou aquilo através de leis complementares, né? Com as medidas provisórias, transformando em lei. E hoje, o que a gente vê é que hoje uma conversa, né? Um diálogo, você não tem mais a segurança de que as coisas vão ser como são, né? E o pior de tudo que eu vejo é você não poder falar o que pensa. Mas, mesmo assim, eu sempre fui otimista e acho que o Brasil é muito grande, que vai passar por cima disso tudo. Eu acho que a gente é um período de cautela, é um período que a gente tem que observar a movimentação das coisas. É como numa estrada, né? Começou a chover, você tem que tirar o pé. Você continua andando, mas numa velocidade menor. Tem uma curva acentuada, você tem a placa, ó, cuidado que tem uma curva acentuada. Então, observe os sinais, né? Observe os sinais. Então, assim, keep moving, né? Mas calma, né? Então, assim, quem tem negócio não tem que fechar o seu negócio. Muito pelo contrário, é a hora da resiliência, é a hora da coragem, é a hora da atitude, de tomar as medidas certas. O Brasil tem 220 milhões de pessoas que só comendo, cuidando da sua saúde e estudando, já gira toda a economia. Transportando isso tudo, né? É um país riquíssimo. Então, assim, eu não acredito, sob nenhuma circunstância, que a gente vai virar uma Venezuela. É a minha visão. E acho que a somatória das pequenas atitudes, desde o microempresário até o grande, de fazendo as coisas certas acontecerem dentro dos seus ambientes, esse somatório ele vai extrapolar o seu ambiente privado, fechado, e ele vai contaminar, porque ele tem colaboradores, o cara leva isso para a família, para o sogro, para a sogra, para a mãe, para o filho, para a escola, e aquilo vai criando uma corrente positiva. Então é hora de sermos assertivos, é hora de termos atitude, de mantermos os objetivos da empresa, as contas muito organizadas, de conversar muito com quem trabalha com a gente, de mostrar a situação. Eu fiz isso muito na Le Monde. Eu fazia reuniões e reuniões, porque o varejo é o primeiro que sente isso, né? Principalmente o varejo automotivo, era onde a crise batia primeiro. Então a gente teve, ao longo de 20 anos de Le Monde, a gente teve muitos altos e baixos. A gente pegou crises terríveis. E tinha hora que eu não podia chegar num gerente e pedir venda. Pedir, chamar o Luiz, que trabalhava com vendas, e dizer: Luiz, cadê a tua meta? Não, eu tinha que chamar eles e dizer: olha, a gente tem um problema. Só que esse problema, ele não é para a Citroën, ele não é para Le Monde, ele não é para nós. Mercado. É para todo mundo. E aí, uma lição que eu tenho, e aí a coisa do conselho, é que quando é para todo mundo, quando você tem um problema que você não pode atuar sobre ele, você tem que se acostumar com ele, você tem que se adaptar a ele, porque quem sobrevive é quem se adapta, né? Sim. Tá aí os dinossauros e as baratas, né? As baratas continuam, os dinossauros já nos deixaram há tempo. E essa visão de capacidade de adaptação, de não importa o tamanho que eu tenha que ficar, mas eu vou ficar vivo, né? A Le Monde chegou a ter 600 funcionários, teve época de ter 300, teve época de voltar para 600. A gente teve ano de crescer 80% e teve ano de reduzir 30%. E a gente continuou Le Monde. E até as concessionárias, né, vendiam 3 vezes mais do que antes, depois voltavam. Eu vivi bastante disso, né, nesse tempo de vendas. Voltava. Era uma sanfona. Era uma sanfona. E o cliente que está ali, que investiu no seu produto, que precisa do seu serviço, não tem nada a ver com isso. Ele precisa de excelência, precisa receber a coisa na hora certa, o preço tem que ser justo, tem que ter um sorriso no rosto. E aí, quem está liderando o processo, que tem que dar a calma necessária para quem está lá na ponta, resolver o assunto. Então, esse ambiente político, você sai de casa carregado, que o jornal é só desgraça. Pesado, né? Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, você tem que chegar na sua empresa e aquele grupo de pessoas tem que interagir, falar do problema, né? E aí, esse é outro problema de hoje, que a gente não pode nem falar, né? Alguns empresários falaram sobre o assunto e foram questionados pela justiça. É um absurdo isso. Sim. Porque se houver excesso, a lei existe. Exato. Mas se não houver excesso... Porque hoje, eu sempre dizia para todo mundo, vocês estão aqui porque vocês querem.
A escravidão acabou em 1888. Então, assim, vocês só estão aqui porque vocês valem. Quando vinha uma proposta até de um concorrente para tirar alguém de mim, da Le Monde, eu ficava feliz. Eu digo, o passe está valorizando, que bom. Né? Que vocês são talentos que são buscados. Porque se eu tiver aqui um bando de incompetente, ninguém vai tirar vocês de mim, vocês não vão querer aumento de salário. Então, a gente vive essa liberdade hoje que é muito gostosa, é muito bacana. Então, quando você faz uma reunião e fala sobre o problema, a situação econômica do país e para onde a coisa você acha que está indo, porque afinal de contas você lidera em todas as esferas. Você não só lidera para dizer qual é o preço do carro que você vai vender, no meu caso, por quanto, né, qual vai ser o salário do seu funcionário. Você lidera também, de alguma maneira, um pedaço da vida das pessoas. Então, é da sua responsabilidade dividir a sua visão. Porque quem guarda para si a visão não é um bom líder. Então, quando você chega, reúne e diz, olha, a gente está vivendo um período de turbulência. Eu falava muito para eles, não comprem geladeira em 12 vezes, né? Esperem, adiem a viagem, né? Calma, né? Dá uma cuidada no supermercado, porque a gente está numa fase de transição. Eu dava esses sinais para eles. Eu dizia, teve muitas vezes que eles não tinham venda nenhuma no mês e eu pagava um salário para que eles pudessem manter a dignidade e as coisas, né, funcionando. E a gente sabia que a contrapartida era a responsabilidade, o comprometimento, isso acontecia. Então, o que está acontecendo hoje no Brasil é que essa liberdade está sendo colocada em xeque e a gente não pode aceitar isso. Eu acho, por exemplo, entrando bem nesse assunto, né, me arriscando aqui a falar disso, é que esse processo seria muito facilmente resolvido com transparência, que é uma coisa que toda gestão bem-sucedida tem, transparência. Essa empresa está indo para onde, o que ela faz, como faz. Então, esse país está indo para onde? Há uma dúvida num processo, escrutina, fala, expõe a ferida. Né? Fala-se muito de um argentino aí que chegou com estatísticas e tal, dizendo que tudo é golpe. Chama o cara. Faz uma sessão na Câmara dos Deputados, cadê o Legislativo? Só o bicho vem aqui, pega lá metade da bancada da esquerda, metade da direita e explica. Diz, cara, tu tá querendo tumultuar? O nosso processo aqui é tão bacana, vem gente de fora ver, acabou. Em 2 dias resolve. O empreendedor segue a vida, entendeu? Por que não fazer isso? Que hoje eu vejo os empresários, o mundo empresarial tá em xeque, tu não sabe o que fazer porque não vem essas respostas. Exatamente, aí é a hora do ponto morto. É a hora do keep moving, é a hora que cai aquela chuvarada, uma estrada, tu tem teu automóvel, tu tem que reduzir a marcha porque tu vai rodar na pista. Mas é o momento da união também, né? Exatamente. É o momento que o empresário, na minha opinião, né, que a gente conversa bastante até lá no escritório, é o momento que a gente tem que se unir, porque assim, quando tudo tá bom, né, o rio tá lá em cima. Quando tá ruim, né, começa a ver os podres, né, as pessoas começam a se desesperar. Eu acho que é o momento de os empresários, né, chamarem as suas equipes, conversarem com elas e mostrar o que está acontecendo e que é o trabalho que vai mudar tudo isso novamente. É o trabalho. E aí vem uma coisa, Luiz, que eu abordo, Rafa, que eu abordo no livro, que foi um traço do meu avô muito interessante, que é o associativismo. Eu sempre acreditei nisso. Eu sempre dediquei algumas horas da minha semana a trabalhar em grupo, a trabalhar dentro de associação empresarial. Eu fui presidente da Associação de Jovens Empresários de Tubarão, eu fui vice-presidente da CIT, eu fui um dos fundadores do CEGESC, que é o Conselho Estadual do Jovem Empresário, que hoje é a FACISC Jovem, ocupei algumas cadeiras ali. Eu fui fundador da ESAG Júnior, que é a empresa júnior da Faculdade de Administração da UDESC. Fui o primeiro diretor de marketing. A gente foi a primeira diretoria eleita, foi bacana, que foi a primeira experiência democrática minha. A gente tinha 2 chapas para liderar aquele processo, a nossa foi a vencedora. Processo muito bonito e fizemos aquilo tudo acontecer e a gente nasceu dentro desse ambiente, mesmo tendo o ambiente político de fundo sempre nos dando maus exemplos, mas a coisa aconteceu, o Brasil evoluiu e o associativismo nessas horas ele tem uma força enorme, porque é ali que você discute o bem comum, né? Ali você não é o empresário daquela empresa, o dono, né? Não importa se você fatura 1 bilhão ou fatura 10 milhões, todo mundo é importante para a sociedade. Então, numa entidade empresarial,
Você tem uma mesa redonda e a sua opinião vale pelo que você está ajudando o município ou o bairro onde você está. E aí, nessa hora, essa força... E aí, o Dale Carnegie falava muito disso, que era a soma de duas mentes não dá duas mentes. Dá uma terceira coisa diferente, maior. É o mastermind do Napoleon Hill que trouxe do Carnegie. Exatamente. Né? Ele trouxe do Carnegie e o Napoleon Hill, que foi o grande difusor dessa mentalidade. É uma das regras de ouro dele, né? Então, assim, essa regra de ouro, eu acho que nesse momento ela é fundamental, porque é a soma de várias inteligências pensando diferente, não importa o escopo político, que vai tirar a gente desse atoleiro. Então, quem tem um pequeno comércio está apavorado, quem tem uma empresa grande está apavorada, quem é funcionário público tem que se apavorar também, porque se não tiver empresa para recolher imposto, não vai ter salário, e a gente viu alguns estados da federação, num curto espaço de tempo aí atrás, não ter dinheiro para pagar a conta. Eu abri a Le Monde em Porto Alegre em 2017 e os funcionários públicos lá não recebiam o 13º de 16, não estava na conta ainda. Então, assim, um clima de pavor no estado... e a gente vê o quão sensível é todo o sistema, né? A essa coisa do bom funcionamento das instituições, dos poderes, da transparência. Então, eu queria ver muito a legislatura que está saindo e a legislatura que está entrando, discutindo com a sociedade civil organizada, com a OAB, com as entidades empresariais, com os sindicatos, um caminho, né? Fazem tanta audiência pública aí, vamos botar um negócio no bairro, então, faz uma audiência pública para destrinchar esse nó, porque hoje a gente tem um fla-flu, tem a turma que quer que um entre, a outra quer que o outro não saia. E aí, mas não é uma questão de partido político, não é uma questão de 13, 22, é a questão dos nossos filhos, é a questão do futuro do Brasil. E aí o associativismo nessa hora é muito forte, porque você pega uma entidade patronal chamando um legislativo, chamando até o próprio Poder Judiciário, né? Você pega, por exemplo, Santa Catarina, que é um estado que não foi, que está mais blindado de todo esse processo. E talvez daqui a gente possa irradiar, pega o pessoal de observatório social, que está por dentro de conta pública, pega aí Câmara de Vereadores, o líder, né? O líder da FECAM, dos municípios, pega o secretário da Fazenda, pega Judiciário, traz alguém do tribunal, faz um grande debate, a OAB, né? E diz, galera, vamos propor um caminho. E aí os empresários podem chegar para o fornecedor e dizer, não, eu vou comprar essa tua mesa de madeira aqui, me faz em 6 vezes, porque eu estou discutindo lá na minha entidade que nós vamos resolver isso de um jeito ou de outro. O que está acontecendo agora é que ninguém está resolvendo nada. E aí o empresário tem que ter uma postura de cautela até que a tempestade se dissipe. Não pare, é muito importante falar isso, né? Porque como eu, por exemplo, a Le Monde de Florianópolis, eu e meu pai assinamos a ordem vamos dizer, de serviço com a construtora no dia 12 de setembro de 2001. Dia 11 de setembro de 2001, todo mundo sabe o que aconteceu. O Bin Laden derrubou as torres nos Estados Unidos. O mundo ia acabar. Quando a gente chegou, o comércio, o centro da cidade estava vazio. O escritório deles ficava ali no Seiza Center. Meu pai estacionamos o carro, subimos lá no andar da construtora. Nós viemos aqui continuar aquele projeto e tal. Eu disse, mas como? Vocês vão abrir uma concessionária de carro importado, né? A visão dele, né? Em Florianópolis, e ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. O ouro está subindo, o juro disparou. Nós falamos, não, a gente tem certeza, ou a gente acredita que isso em algum momento vai mudar. A gente precisa começar já, a gente tem um prazo, a gente acredita, vamos fazer dentro os recursos estão separados, vamos fazer. Porque era uma coisa que em algum momento ia passar, estava acontecendo do outro lado do mundo. E dito e feito, nós tivemos nós fizemos a construção mais barata da nossa vida, porque estava tudo parado. A gente comprou melhor o cimento, melhor o tijolo, melhor o vidro. O galpão que a gente usou foi de uma empresa que tinha desistido, de uma distribuidora de chocolate.
a gente usou para fazer o galpão da oficina, e oportunidade, né? E na outra ponta, nós construímos em metade do tempo, em 60 dias ficou pronto, porque tinha mão de obra. E quando a gente voltou e o mercado voltou, todo aquele efeito de vendas que estava represado, ele desagou naquele período. Então a gente teve um mês de venda fantástico, assim, fantástico, em todos os sentidos. E aquilo foi precedido de coragem, de atitude, de responsabilidade. Então a gente não deu uma de avestruz de enfiar a cabeça na areia, a gente estava com os sinais, né? Tinha o parceiro do lado, a montadora, dizendo calma que isso vai se ajeitar também. Eu acho que hoje é isso. Quem está com oportunidade na mão, quem tem o seu recurso reservado, quem está vendo que pode fazer, que faça. Mas com cautela, né? O cara que vai se endividar para fazer uma coisa, o cara que tem que estar contando com a receita para que aquilo aconteça, não faça. Sim. Espera. Entendi. Para, toma uma água ali, dá um tempinho para que depois acelere de novo. Mas quem tem o recurso, porque vai passar, o Brasil é muito grande, vai passar. Muito forte também para aguentar tanta porrada. A gente já sobreviveu a tanta coisa, né? Exatamente. Até você comentou ali que é importante do debate, né? Sem dúvida. Que é uma ferramenta muito importante para a gente entender o que está acontecendo e buscar em conjunto as alternativas. O problema é quando sobressai ao debate a censura, né? E aí começa... Por isso que dá um receio, né? Porque quando se essa liberdade de expressão, ela não existe, né? Então, assim, eu acho que a gente conviveu tanto com o excesso, a gente tem, né? Fala-se tanto da ditadura militar, tudo bem, foi um período de excesso. A gente conseguiu, como sociedade, evoluir, né? Sair disso, vir para um regime democrático, mas a democracia tem que dizer a que veio. Porque o nosso sistema democrático hoje, qual é o problema dele? Ele não cabe no nosso orçamento, então ele é caro. É como se você quisesse ter uma coisa na sua casa e não tem dinheiro para aquilo. Então, o orçamento do sistema democrático brasileiro, ele não cabe no orçamento do Estado brasileiro. Então, a gente gasta uma fortuna por causa de um ideal. Só para manter a máquina. Que a gente acha que esse é o sistema. Aí, quando o produto disso tudo, o custo disso tudo, além de tudo, nos tira a liberdade ou nos leva para um lugar pior, peraí. Então vamos parar. Não é que vai voltar a ditadura, não vai voltar a ditadura. Tá louco? Não vai voltar. O exército não quer, já disse que não quer. Eu acho que o que tem que ser é um novo pacto, né? Social, um novo pacto federativo. Os nossos líderes públicos, políticos, têm que ter liberdade para falar e que as ideias se misturem, que se saia disso como um processo evolutivo. A gente tem no Brasil o privilégio, não sei se é privilégio, mas a gente sempre saiu das nossas crises institucionais sem guerra, sem morte. Né? A República, a independência, né, quando nos libertamos do Império, quando nos libertamos do nosso colonizador, depois dos regimes ditatoriais. Claro que morreu gente no meio aí, mas não como uma guerra civil americana, como uma Revolução Francesa, né? Como uma guerra civil espanhola, como coisas que a gente sabe que foram um derramamento de sangue absurdo, né? Degolando líderes. Então a gente nunca passou por isso e espero que a gente não precise passar, que o diálogo da nossa sociedade prevaleça. E aí eu acho que a gente vai voltar para um caminho melhor e encontrar uma democracia que caiba no nosso orçamento e que entregue o resultado. Né? A gente fala tanto, estão agora discutindo uma PEC para manter, né, a ajuda para os necessitados, que é louvável, e eu acho que eles têm que ser ajudados mesmo, são pessoas como nós, né, que tiveram menos oportunidade, enfim, tem que ser ajudado. Mas ninguém fala em cortar a própria carne. Eu não vi ninguém dizer que vai, né, mudar alguma conta do Estado. O pessoal quer mais orçamento e aí fica fácil resolver as coisas assim. É o orçamento da carne dos outros, né? Exatamente. Então a gente sabe que quem tem empresa, nós estamos aqui num ambiente privado falando de negócio, é o teu negócio, são escolhas. Né? Para eu fazer isso, eu tenho que deixar de fazer aquilo. É assim na nossa família, na nossa geladeira, né? A gente quer ir fazer umas férias, a gente abre mão, né, de um jantar
todo sábado para poder acumular dinheiro e fazer as férias dos sonhos, né? O filho quer uma coisa, a gente educa, ó, tu tem que tirar uma nota boa. O ser humano, ele trabalha assim, né? É binária a coisa. Né? Ele, para ter uma coisa, ele precisa abrir mão da outra. São escolhas que a gente faz a cada segundo na nossa vida. Eu falo disso no livro também. A gente chama de pontos de inflexão. Né? Tem um livro do Flávio Augusto que fala sobre isso. E o Flávio fala muito disso, que tem um movimento que você faz que você não pode dar um passo para trás. E você fazendo ele, você escolheu. Né? Então, para corrigir aquela rota, vai demorar um pouco mais, vai ser mais custoso, mas você decidiu e siga em frente. E eu acho que a gente está diante disso agora. Né? E o empresário que está nesse ambiente tem que entender que a gente está nessa encruzilhada. Né? Eu sou otimista ao ponto de que, em algum momento, as autoridades que estão promovendo isso tudo vão ceder, os envolvidos, os agentes vão sentar em volta de uma mesa e tudo vai se entender, porque sempre foi assim no Brasil. Há uma guerra aí, vamos dizer assim, velada de bastidores que não faz sentido. Não faz sentido, porque quem está sendo prejudicado é o brasileiro. Sempre, no final, quem paga a conta. Eu queria só... alguns assuntos. Sempre, na tua empresa, sempre foi referente... Eu vou falar um pouquinho sobre atendimento, tá? Eu lembro muito bem que na Le Monde a prioridade sempre era o cliente. A prioridade sempre foi atendimento. Tu sempre teve muita preocupação em treinar a equipe, né? Tanto no pós-venda, principalmente, né? Porque a gente sempre falava, se tiver um pós-venda bom, o cliente permanece. Isso. Né? Mas hoje em dia, eu sinto muita falta de atendimentos bons em diversos lugares. Incrível que pareça. Por incrível ainda que tem isso. Ainda tem. E muitos, Século assim. XXI. A gente conversou hoje, inclusive, sobre eu fui fazer uma situação comigo, mesmo uma situação. Eu comprei com quem me atendeu bem, né? Obviamente. Fui em várias lojas, eu comprei quem me atendeu bem. Tu acredita que falta muito treinamento ainda para as empresas? As empresas ainda não acreditam muito que treinamento resolve? Eu digo em geral, né? Não só a gestão, vendas. Porque vendas, se não vender, a empresa também não adianta, né? Sem venda não tem nada. Mas eu sinto muito eu converso com umas pessoas, a gente vai numa empresa, alguma loja, assim, vejo que o atendimento não é tudo aquilo. Às vezes eu pergunto, no caso, você tem treinamento de vendas, tal? Só para eu ver que eu falo assim, cara, não tem, faz uns 3 anos que ele não faz mais nada. Aí tá explicado o porquê, né? Então, eu lembro muito bem que eu acredito que um dos sucessos da Le Monde, a gestão, tudo também, que era uma excelente gestão em todos os sentidos. Eu acompanhei todas as lojas, porque eu tive a oportunidade de poder ir em todas as lojas, né? Quando eu estava na venda corporativa ali, né? E tive o prazer de conhecer todos os gerentes. A gente já conhecia, mas conhecia melhor, né? Conversar com eles. Então a gente via que todo mundo estava junto. Era uma coisa só, vamos dizer assim, né? E um dos privilégios que eu vi é que o pós-venda, a oficina, era amigo do pessoal de vendas, que tem muitas concessionárias que eles são assim, se dividem, né? Joinville, sem comparação, né? Na época dos Florianópolis, Criciúma, são as que eu mais participava, assim, mais junto, que eu conhecia muito eles, assim, eu via que essa união fazia com que essas lojas se destacavam também muito no mercado, né? Porque quando tem um pós-venda bom, que você sempre falava, que atende bem o cliente, tem um pós-venda, o cliente vai permanecer, porque ele vai trocar, o carro permanece, muda, os carros não permanecem, ano após ano troca, né? Eu queria ver contigo, Nelson, qual é a importância, na tua opinião, desses treinamentos? Eu sempre acreditei muito na pessoa como elemento chave da organização, né? Eu acho que quem não gosta de gente não tem que ter negócio. Negócio focado no varejo, né? Porque quando você abre uma porta por varejo, você não sabe o que vai entrar ali. Né? Você pega... O ser humano é um sujeito, é uma raça complexa, né? Você tem todos os prismas... E eu brincava nos nossos treinamentos que a garopa que o cara tinha no bolso, os R$100 que ele tinha no bolso, gente boa,
os R$100 dele valia a mesma coisa que o chato, que o mala. E não cabia a gente fazer pré-julgamento nenhum. Né? E aí, quando a gente fala sobre isso abertamente com o colaborador, quando você encoraja ele, quando você prepara ele, quando você dá a autonomia necessária a ele, as coisas acontecem. Né? O cliente sente isso. Muitas vezes, Luiz, o problema não é o treinamento, é o processo de atendimento da empresa. Você pode até ter uma pessoa motivada, uma pessoa com bom senso, uma pessoa que entenda que o cliente tem até razão, mas ele está tão engessado, a quantidade de pessoas que ele tem que falar para resolver aquele simples problema é tão grande, que ele se desencoraja e diz, pô, essa luta aqui é tão inglória, eu ainda vou tomar uma bronca, porque o meu gerente vai dizer por que eu não resolvi isso. E eu acho que a gente tem que tirar a tampa da panela e dizer, porque, sinceramente, nós temos que rever aquele paradigma de que o cliente sempre tem razão. A gente vive numa sociedade, tem um código de direito do consumidor, que ele protege tanto a empresa quanto o consumidor. A gente, na Le Monde, tinha um índice de como é que chama? De litígio muito baixo no direito consumerista. E esses litígios que a gente teve, na maioria das vezes a gente ganhou. A gente perdeu também, porque a gente errou. Né? A gente chegou num momento que a gente admitiu o erro ali e perdeu. Mas na esmagadora maioria das vezes, a gente resolvia isso antes de um litígio, porque tinha uma transparência, um diálogo aberto, né? E a pessoa que estava envolvida no atendimento não era punida porque ia errar, ou porque tinha errado. Né? A gente encorajava a pessoa a ouvir o cara. Então o cara chegava, pô, vim aqui 3 vezes, vocês não resolveram. Né? Então aí subia o degrau da reclamação e a gente logo atuava. E aí talvez essa coisa de o processo de venda e pós-venda tá caminhando muito junto, né? Ajudava muito isso, porque o gerente de pós-venda conversava com o de vendas e os dois mesmos resolviam, não, o erro foi meu, não, o erro foi teu, e cobravam dentro de uma normalidade, não era não era chefe do outro, e o que chegava no nível superior deles, chegava de uma maneira já clara para a gente entender a situação, não havia uma represália a quem tinha errado, né? Eu lembro de ter alguns erros assim, complicados, principalmente quando a pessoa está no começo da jornada com a gente, e a gente tolerava. Né? E eu acho que o cara que estava do lado, quando percebia que aquele erro não tinha sido intencional e que foi um erro tentando acertar, ele disse, pô, eu trabalho numa empresa que valoriza quem está tentando fazer. E aí não importa o tamanho do problema, importa a velocidade com que você vai corrigi-lo, né, para o cliente. Então, nós tivemos um caso, nós fazíamos 120 mil atendimentos por ano. Olha a quantidade de oportunidade de erro. São 100 mil oportunidades de alguém errar. Te dá problema. Aí todo falando, pô, eu tenho 99% de acerto. Aí 99% de acerto, 1% de 100 mil é 1.000. Se eu tiver 1.000 problemas, eu tô ferrado, quebrei a empresa. Então a gente não pode estar contente com 99%. Exato. E isso, a gente erra, claro, errou muito, a Le Monde errou, pediu desculpa para o cliente. Às vezes eu trocava carro, a montadora falava, pô, tu é louco, vai trocar esse carro? Eu falei, pô, mas agora não tem o que fazer. O cara veio aqui para se livrar de um problema, entregou um carro usado que dava defeito, pegou um novo e o cara foi colocar a película, foi botar uma roda lá de acessório, colocar o banco de couro, fez tudo errado. Agora aquele carro ali para ele é um estorvo, ele já tem uma memória ruim com aquele produto. Aí, claro que em casos muito específicos, né? A gente fazia isso, o Luiz sabe. Às vezes um defeito, porque é uma máquina, né? Como esse microfone, a luz, ela tem um percentual da máquina que quebra. Então, por mais excelente que fosse o produto, algum produto ia falhar. Então quebrava uma marcha, né? Um motor deixava de funcionar, um sistema eletrônico. Aí, claro, existe o processo de garantia, tu vai lá, repara. Tinha cara que não ligava, tinha cara que, pô, bicho, agora tu desmontasse meu painel, não quero mais esse carro.
Mas, pô, é o processo de garantia, né? Eu passei isso agora com a televisão que eu comprei, o cara foi lá, trocou a placa, tudo, tô lá com a televisão, com uma placa nova, aí ele desmanchou minha televisão para fazer outra. É o processo de garantia, me sujeitei, não fiquei no prejuízo, mas tem um produto que não é mais íntegro. Para mim, tudo bem, mas tem cara que se apurrinha com isso. E aí a gente muitas vezes entrava para resolver isso, e aí quem estava no processo disse, olha, aqui é uma empresa que pelo menos tem uma coerência, né? Eu posso errar, se eu não errar de novo, né? Claro que o cara que errava 2, 3, 4 vezes, ele acabava... É o cara que faz só gol contra, né? Esse tem que mandar jogar na concorrência. Não pode ficar com o nosso time. Mas aquele cara que errou uma vez e depois aprendeu... Né? Eu conto uma história muito interessante aí no livro sobre isso, onde houve um erro muito grande de um colaborador. Meu avô chamou ele e ele se tornou um dos principais colaboradores depois da empresa. O que a gente não deve, assim, tolerar, né, são os erros ligados a caráter, né? A assédio, a desrespeito, vamos dizer, a honradez, ao que é o alicerce do relacionamento humano, né? Esses a gente era profundamente rigoroso. Agora, os erros operacionais, e aí vamos falar de treinamento, eles são minimizados com treinamentos bem conduzidos. Treinamento em excesso é ruim, porque ele tira a oportunidade das pessoas darem o seu melhor, fica só repassando e não deixa as pessoas jogarem bola. Você tem que ter oportunidade de mostrar seu potencial. E eles têm que ser programados, eles têm que ter uma hierarquia, você tem que ter conversas que são quase como o que o treinador faz com o jogador de futebol na beira do gramado, que é a história do coach, né? Que é aquela coisa, tá jogando, tá falando. E tem aquele que não é jogo, a gente vai para um lugar fechado, não deixa a imprensa entrar, porque isso é estratégia. Aí você chama um baita de um cara... Agora nós vamos aqui definir nossa estratégia de venda para o ano de 2023. Não deixa ninguém saber o que é isso. E aí top secret e tal, desenho, processo, faz. Agora nós vamos jogar bola. Pô, o cara tá jogando, tá errando. Cara, volta, recua, não foi isso que a gente combinou. Aí tem que ter o coach. E aí isso é liderança. Essa liderança tem que estar preparada para isso. E tem que receber treinamento para isso também. Desenvolver essa capacidade de entender quem está errando, quem está certo. Você tinha ali na Le Monde de Floripa, por exemplo, era a maior oficina Citroën do Brasil. Você tinha ali 28 lugares de trabalho enfileirados. Cada mecânico num passo, com uma preocupação na cabeça, um com a conta em dia, um com o boleto vencido, um com o filho nascendo, outro com a mãe doente. Cada um num estado de espírito diferente. Todo mundo fazendo uma coisa. Cada carro com um defeito diferente. Então parecia uma linha de produção, mas eram 28 cabeças diferentes mexendo em problemas diferentes. Então, a pessoa que ia e voltava ali para manter aquilo organizado tinha que ser uma pessoa preparada. Não só tecnicamente, porque aí tinha o tecnicien expert, que era uma pessoa que só ia no técnico, ela só ia no problema pontual, e tinha o outro, que era o gerente, que aí era o lado humano, que tinha que ter uma outra preparação. Ele não era o melhor técnico do grupo, mas ele era o cara que entendia a conjuntura. Então, são habilidades diferentes, treinamentos diferentes, mas que tem que existir. E aí, olha, né, para encerrar o assunto, a gente passou primeiro pelo processo, né, que tem que fazer com que as pessoas... Ele tem que ser desenhado de uma maneira que as pessoas tenham a liberdade de dar o seu melhor, de atender sem medo de represália, de entender que se errarem vão ser corrigidas. E claro que se errarem de novo, naquele mesmo lado vai ter uma punição. Punição no sentido... Sim. Né, chamar a atenção. De chamar a atenção, claro. De que vai ver um apoio organizacional para que ela melhore, saia de um patamar e vá para outro. E de que vai haver apoio, né, de um superior para que lhe torne uma pessoa melhor. Então, é uma hierarquia de treinamento, uma hierarquia de necessidade que tem que vir da alta direção, não tem de onde vir, ela tem que vir de cima. E essa, baseado numa visão, né? E se eu quero que a minha empresa esteja orientada para o cliente, não importa se ele tem razão ou não, eu preciso orientar ela para ele. É isso que eu quero? Quero, tá. Então, a partir dessa visão, todo mundo tem que entender que o cliente fala.
Depois aqui dentro a gente vai entender se ele tem razão ou não. Se ele não tiver, qual vai ser o procedimento? Se ele tiver, qual vai ser o procedimento? Ah, ele insiste no erro, é um aproveitador. Não, esse aqui nós vamos botar nossa tropa de choque para segurar ele. Ah, ele extrapolou, pulou a tropa de choque, chegou na outra, bota a segunda. Porque nós temos que defender a empresa, ele está querendo passar de um limite. Né? Aí o outro, não, o outro tem totalmente razão, abre, deixa ele entrar com tudo. O que ele quer fazer? Pergunta para ele. Então, isso são coisas que você decide e que aí você treina a partir disso. Não tem como tu pedir um treinamento, alguém de fora, que vem ali passar um processo de atendimento, se a alta direção não divide com esse coach, com esse treinador, o que ela quer. Então, a gente tinha hora de defender, hora de... né, a defesa tinha que ser dura, a defesa tinha que deixar passar, né, a defesa tinha que ajudar o cliente. Pô, tinha cliente que chegava chorando. Teve uma experiência horrível, né? E tinha cliente que chegava quebrando tudo, literalmente, né? Apesar disso ser uma fração, o normal é o normal. A gente tinha que aprender a trabalhar com os excessos para que o normal fosse cada vez mais presente, né? E aí você vai tendo uma situação cada vez mais normal, a régua de atendimento ia subindo. A gente fez, né, Luiz? Eu acho que uma coisa importante de falar aqui em relação ao treinamento é dar a oportunidade das pessoas se observarem. A gente fez um investimento grande numa época que as concessionárias não acreditavam muito nisso, com cliente fantasma, onde a gente pagava para que uma empresa nos auditasse cada um dos colaboradores que trabalhavam com vendas, dentro de um roteiro que a gente desenhou, que fosse o ideal de atendimento. E a gente atribuiu um pedaço da remuneração desse pessoal de atendimento ao resultado das auditorias. E aí o que a gente fazia? A gente tinha A, B e C. O cara do A era o que... Não sabia quem entrava. Eram 8 pontos. O cara que acertasse os 8 pontos ganhava lá o seu valor. O cara que atendesse 6 ou 7 dos 8 pontos recebia metade do valor. E o cara que fizesse 5 ou menos daqueles 8 pontos, ele ia para uma espécie de incubadora. A gente tirava ele do... Nenhuma proposta mais ele fazia sem supervisão do gerente. Digamos que voltava para a sala de aula. Voltava para a sala de aula. Ele continuava trabalhando, mas sob uma supervisão imediata. E ele, na segunda auditoria, se ele repetisse o C, ele estava fora. Então, assim, ele mesmo se demitia. Porque ele sabia que o erro era dele. E... O que é mais importante desse processo todo é que não era alguém falando para ele. A gente entregava o resultado da auditoria para ele. Só, a proposta foi tu que fez, né? O erro que tu cometeu foi esse e tu precisa melhorar aqui. Ó. Quando a gente começou esse processo, 52% dos atendimentos não ofereciam água e café. E a gente colocando culpa na época na Dilma, né? Que o presidente era Dilma. Aí o cara falava, não, tá ruim, não vende, isso, aquilo. Eu falei, tá, mas... Perguntasse o nome do sujeito e o café, a gente com máquina de café expresso nas lojas. Então, assim, o cara atendia, aí a gente começou no básico, né? Eu lembro que eu fazia muito esse bate-papo. Chega alguém na tua casa, né? Que tu não convida para sentar, que tu não oferece café. Então, começa pelo básico. Para depois, vamos chegar na técnica de venda, né? Até porque no cafezinho tu consegue tirar todas as informações que precisa ter do cara, pô. E aí uma técnica ali de usar. Neurolinguística pura, né? Exatamente. Tu vai sentir o cliente. Pô, o cara estaciona o carro, vem com a família e tu quer te livrar dele rápido. Por quê? Exatamente. Deixa ele aqui, o showroom climatizado, bolachinha, assim, café. Aquela coisa, não tá comprando uma camiseta, né? Exatamente. Mas eu vou te dizer, Rafa, que isso deve servir, em última análise, para qualquer atendimento de varejo. Né? Apesar de que o carro exige uma dedicação ainda mais, um imóvel, né? Uma dedicação ainda mais forte, né? Porque o carro é, com certeza, a segunda coisa mais cara que o cara vai comprar na vida, né? Depois de uma casa. Depois de um imóvel. Né? E uma pessoa normal compra 6 carros ao longo da vida. Não compra mais que isso. Então, são 5, 6 oportunidades que a pessoa tem de ser mal ou bem surpreendida. E a gente faz parte desse evento. A gente acaba tratando por vender. A Le Monde vendia 12 mil carros por ano. Então, assim, 12 mil carros, pô, mais um.
para nós era o banal, para nós era o especial para os outros. Eu acho que essa projeção para o outro lugar da mesa, de se envolver com isso, foi o que nos fez desenvolver essa metodologia do autotreinamento. Porque foi interessante, porque a partir dali, a necessidade de treinamento ela ficou muito mais focada, porque a gente sabia onde a gente precisava treinar. Por exemplo, a gente começou a ter que treinar boas maneiras. Não adiantava vir falar do carro. Isso é bacana que o Nelson colocou, porque o banal era especial pro outro. Ou seja, pro cara era 12 mil por ano. Pro cliente, como ele falou, que compra 6 na vida, aquele ali era uma coisa única. E às vezes, cara, muito especial. Pega uma casa, que é uma na vida. Exatamente. Então, se o vendedor... E hoje eu tô nos dois, né? Tava nos dois. Eu trabalhei com automóveis e tu tá no mercado subiu um degrau nessa escala, porque o cara vai comprar o quê? 2 apartamentos. Mas eu vou dizer sobre atendimento, cara. Eu tô tentando trocar meu carro. Mas vou dizer assim, ó. Eu não tenho carro simples hoje, graças a Deus, né? Meu carro é bom. Mas eu chego hoje numa concessionária, cara, o atendimento é péssimo. Pois é, agora vê. Entendeu? E o pessoal reclamando do mercado, dizendo que o carro tá caro. Na época, exato. O problema sempre tá nos outros, não na gente, né? Na época, esse é um pecado mortal, né? De projetar o problema sempre no terceiro. A gente tinha carro, Citroën, o C3, incrível, 37.990. Entendeu? Hoje não existe mais carro nesse valor, né? Um C3, 1.4, completo. Não existe, hoje não existe carro. Hoje um carro desse tá 100 mil reais, vamos dizer assim, né? E, eu tenho um carro hoje que tem um valor bom, eu vou fazer uma troca e o cara me atende mal pra cacete numa concessionária de nome, não é uma, tá? 3 concessionárias que eu fui. E eu tive que ir numa loja de usados, que tem que ir lá vender uma consultoria boa. É isso aí. Aproveita a oportunidade. Depois em off eu falo. Então tá, clientão pra vocês aí, mano. Vai lá e já apresenta teu cartão. Mas assim, ó, pra mim, como eu tive todo esse treinamento, essa experiência de poder dar pro meu cliente um atendimento diferenciado, na qual eu aprendi lá na Le Monde durante o tempo todo que eu fiquei com vocês, quando eu vou ser o cliente, eu sou muito exigente. Porque eu sei que tem gente que vai lá... dane-se tal. O cara tá acostumado com o nível... Exato. E assim, ó, o que eu aprendi muito... A gente vai falar um pouquinho de carro rapidinho, né? O que eu aprendi muito foi... Cara, nunca deixe o cliente sem test drive. E todas as concessionárias que eu fui, só uma me ofereceu test drive. Estava no nosso roteiro e ainda a forma como apresentar... Em que momento oferecer o test drive tinha uma escala. Exatamente. Até que tu chegava no último ponto. Eu aprendi tanto nessa parte hoje que eu ensino muito a minha equipe de vendas hoje. O Dani tá aqui, trabalha comigo lá também. E como abordar, como saber a hora de... Eu sempre falo assim, vou contar o segredo, sacanagem agora em ao vivo, né, cara? A gente sempre pegava assim, todas as informações que eu aprendi do cliente, a gente pega no test drive. Porque o cliente tá dirigindo, o foco dele é direção, e ele fala assim, ele responde... Ele abre a guarda. Ele abre a guarda. E quando a gente faz eu uso isso hoje no mercado imobiliário, quando eu faço o quê? A apresentação do imóvel. Que ele tá focado na apresentação do imóvel e ele abre a guarda, se ele gostar, a gente vê pelo sorriso, tem todas aquelas coisas a gente saber, e ele abre todas as informações que a gente quer. E eu passo isso, mas eu aprendi isso aonde? Ali, né? Num mercado totalmente diferente do que eu trabalho hoje, mas é um aprendizado que é pra vida inteira, pra qualquer coisa. E você comprar um produto sem dirigir é um negócio... É incrível, não tem como, cara. Inimaginável, né? É como meio às cegas, né? Não, por exemplo, tem dono de concessionária e de mercado também, todo tipo, que desliga o ar-condicionado porque a venda tá baixa. Chega 5 da tarde, 6 da tarde, ele desliga a luz, ele deixa meia hora a luz do showroom acesa, saiu todo mundo, acabou o expediente, ele desliga a luz. Né? Fica tudo apagado para quando chegar no dia 20 vir a conta da Celeste que tá baixinha. Só que aí o cara que quer comprar o carro dele passa ali às 8, que é a hora que quem compra um carro tem. Porque o cara que compra um carro, ele tá trabalhando. Exatamente. Né? Ele não consegue ele parar numa vitrine 3 da tarde para ficar admirando um produto. Ele vai passar lá 8, 9 da noite, geralmente com os filhos, com a mulher. A mulher passa, leva o marido, gostei de um carro lá, vamos lá ver. Então, se não tem um showroom apresentável, bonito, e quando vai lá tem uma experiência agradável, tá um calorão aqui, que saco. Né? Tem muita concessionária que o cara não bota por convicção, né? O ar-condicionado. Então, você vai comprar um bem e tá desconfortável com a temperatura, pelo amor de Deus. A gente já tá quase indo pro finalmente aí. Tem mais uma questãozinha que eu queria ver com o Nelson, interessante, é o seguinte, mais ou menos a gente, às vezes até compara as empresas, tem que trabalhar com uma orquestra, né? Isso. Tudo bem orquestrado e tudo mais.
Como é que foi essa gestão de tu saiu lá do início que tu tinha da bandeira da Volkswagen com algumas dezenas de funcionários para vir depois, anos depois, Le Monde com algumas centenas de funcionários? Como é que foi essa É a mesma orquestrar? coisa. É a mesma coisa. Foi bem tranquilo. Os problemas eram iguais. Eu trabalhava minhas 10, 12 horas por dia normal. As pessoas que trabalhavam comigo trabalhavam as suas 8 horas normal. E a complexidade dos problemas era exatamente a mesma. Entendi. 10 pessoas, com 40 pessoas, com 1.000 pessoas, com 10 mil pessoas, os problemas são os mesmos. E o tempo que tu tem para cuidar deles é o mesmo. Então, o que tu tem que fazer só é uma agenda bem feita e uma organização do teu tempo bem feita para que, quando tu for mexer naquele problema, tu tenha as informações necessárias para resolver aquilo. Então, assim, eu tinha um problema na minha filial, por exemplo, de Jaraguá do Sul, né? E eu estava aqui em Florianópolis. Teve uma época que eu só tinha uma concessionária, um local, então o problema estava ali a 30 metros de mim, o outro problema estava a 150 quilômetros de mim. Eu tinha que resolver igual, tinha que me dedicar igual. Então, assim, era uma pessoa, era um cliente, era um carro, a escala mudou. E aí, tu precisa ter uma equipe que transforme essa escala numa coisa factível, senão não existiam as grandes corporações. Então, por exemplo, qual é a diferença? Quando eu trabalhava lá em Laguna com 30, 40 funcionários, eu tinha um staff de 3, 4 pessoas. Quando eu vim trabalhar aqui, que a gente chegou a Le Monde, a gente tinha na nossa DM ali algo ao redor de 40 pessoas. Então, Ford nos ensinou que nada é impossível de fazer desde que você divida em pequenos pedaços. Né? Então, tudo que você divide em pequenos pedaços ou loteia, no caso do imóvel, você consegue administrar. Então, você pode ter 1 milhão de pessoas que você resolve. Por quê? O ser humano desenvolveu técnicas para isso e tem que confiar nas pessoas. Então, se você sabe o que você quer fazer, você tem noção do que é certo e o que é errado, você sabe o que é bom para sua empresa, você forma um bom time. Então, você traz para o seu lado pessoas que pensam que nem você, que olham. Tem que estar todo mundo olhando para o mesmo lado. Não pode ter 2 aqui olhando para lá. Está todo mundo olhando para o mesmo lado. Aí você tem que fazer uma coisa que é mágica na administração, que é delegar. Delegar é igual a confiar. E não adianta delegar e ficar do lado assim, o que tu fez hoje? O que tu fez hoje? Cara, me resolve isso. Traz o problema. Então, a bola na minha mesa só chegava quadrada. Não resolvia coisa fácil. Claro, certeza. Mas eu sabia que aquilo que aconteceu ali já tinha tido uma massa de trato, né? E aí você tem que tomar uma decisão. Aí é questão da atitude, da casca mesmo, né? De ter essa experiência. Mas lá também a bola chegava também só quadrada. Não chegava redonda, nem lá nem aqui. Então, eu acho que quando a gente divide as coisas, quando delega para as pessoas certas, quando confia nas pessoas certas, quando encoraja, quando formata o trabalho num fluxo inteligente, né, que tenha uma relação de custo-benefício, né? Porque o que é uma empresa? Você tem aqui, quando você pega um balanço, vamos olhar a contabilidade, você tem aqui, do lado esquerdo do balanço, um grupo de coisas que giram a teu favor, que é o teu ativo, e tem um outro grupo de coisas que giram contra ti, que é para quem tu deve. Tu tem que fazer isso aqui girar numa velocidade maior que essa aqui. Né? E isso aqui ser de um tamanho que mesmo isso aqui sendo maior do que isso aqui gira tão rápido que cobra aquilo ali. Então a vida é isso. No momento que isso aqui começa a crescer e é uma bola de neve que está vindo para cima de ti, para. Então, se esse ativo dessa empresa é um ativo de 50 mil reais, ou de 5 bilhões de reais, ou de 50 bilhões, é a mesma coisa. Então, os sinais são os mesmos. A escala é diferente. Então, divida até que você possa entender aquele problema e cada divisão dessa faça sentido. Então, a gente tinha um nível... como
uma quantidade de níveis hierárquicos na Alemanha muito pequeno. O problema chegava em mim em muito 3 passos. Exatamente. Tu. Tem gente que se protege dos problemas. E na época era Nextel, cara. Era rádio, lembra? Rapidão. Né? Então, assim, você pode criar uma empresa para resolver problema e para criar oportunidade, ou você pode criar uma empresa para te defender das coisas. E aí, é óbvio que a primeira hipótese vai ser muito mais bem sucedida, né? Sim. Então, em resumo, eu acho que é isso. Não há diferença entre o pequeno e o grande. Desde que a coisa seja organizada e de que você confie nas pessoas, que você gosta de trabalhar com gente. Assim, uma pergunta. Várias concessionárias, vários proprietários de concessionárias aqui, principalmente em Florianópolis, na região, eles entraram na construção civil. Nunca pensou em entrar na construção civil? Não. Vários, né? Hoje, a gente sabe, sim, né? Sim. Várias empresas têm. É uma questão de oportunidade, né, Luiz? A gente... O que aconteceu com a nossa família, falando agora propriamente dito, da nossa história, o que está acontecendo com ela? A gente está numa fase de transição, mas a gente foi... Mas o nome Le Monde está voltando, né? Tá, o nome da Le Monde, já vou falar disso. Eu vi. 62 anos, nós compramos e vendemos automóvel. 62 anos. Representamos grandes marcas, representamos grandes multinacionais, atendemos mercados, às vezes menor, às vezes maior, mas sempre fizemos a mesma coisa em escalas diferentes e de jeitos diferentes, porque em 2019, quando a gente vendeu a última das concessionárias, e lá em 1960, meu avô fazia isso em 1975, meu pai fazia isso em 2018, eu estava fazendo isso com meus irmãos. Em tese, o KNAI lá era o mesmo. Tá? Mas a maneira como a gente fazia isso era completamente diferente. Então, assim, né? Então, essa transformação, ela foi acontecendo. Ao mesmo tempo, a nossa visão de mundo, onde a gente alocou o nosso capital, também foi se transformando. Quando a gente chegou agora aqui em 2019 e saiu totalmente do negócio de concessionárias, a gente investiu na área de tecnologia porque a gente acreditava que esse era um bom caminho. A experiência, confesso que não foi tão bem sucedida, né? E não tenho nenhum pudor em falar disso. A gente não acerta sempre. A gente investiu bastante em aplicativos para o segmento automotivo. Chegamos a abrir uma empresa nos Estados Unidos para isso. Meu irmão Rodrigo foi morar lá. E eu, Fernando e o Rodrigo trabalhamos forte para isso, mas em algum momento ou o mercado não entendeu, ou a gente não entendeu o mercado. O fato é que não houve a escala que uma empresa de tecnologia necessita para que se justifique a continuidade do investimento. Então a gente parou, agora o Rodrigo está... Foi recente até que parou, né? Foi. O Rodrigo está com essa empresa, continuando lá, num voo solo, ele está querendo continuar. E a gente não... Como é que eu vou te dizer? Não deu aquela liga para ir para um mercado imobiliário, entendeu? A gente estudou, a gente até tem uma quantidade de imóveis. Assim, a gente tem uma administradora de bens, a gente tem alguns terrenos que até poderia fazer uma experiência, mas não é uma coisa que me atrai. Não é uma coisa que me atraiu, apesar de a gente saber que tem uma demanda boa, uma rentabilidade interessante ali, né? Eu acho que não está no nosso DNA. O que a gente está fazendo agora? A gente está há alguns meses já nos dedicando, ou se dedicando a buscar alternativas para o transporte sustentável. A gente quer atender a área de logística, tá? Nessa parte de energia renovável. Como? Nós vamos iniciar trabalhando com B2B. Nós vamos criar... A Le Monde vai voltar para o mercado forte, mas como um hub de soluções sustentáveis para logística, para transporte. Então, nós vamos vender veículos, inicialmente todos importados, sourcing de 3 ou 4 países diferentes, que a gente já desenvolveu essa relação. Esses veículos estão chegando, são veículos de tamanhos diferentes, pequeno, médio e grande, todos 100% elétricos.
onde a gente vai oferecer para o mercado soluções de mobilidade de carga que não poluam e que estejam dentro da legislação que vai chegar daqui a 8, 10 anos. Então, a gente está antevendo uma situação. E isso, né, gera um grande número de pesquisa, um grande número de trabalho. O investimento é bastante elevado. Mas agora a Le Monde vai atuar em nível de Brasil, porque todos esses fornecedores, a gente vai representá-los em nível nacional. Então, é um passo grande para nós, né? Porque a gente vai começar a ter cliente nos 27 estados da federação. A gente vai ter que ter um posicionamento mais forte nos grandes centros. Mas a sede da empresa vai continuar em Florianópolis. A gente vai usar, né, essa parte importante que Santa Catarina tem de ter os portos mais eficientes do país para desembarcar nossos veículos. Vamos usar toda a nossa rede de relacionamento a favor nessa área do Brasil que a gente conhece tão bem e que nos conhece. E para o negócio dar certo, os fornecedores também têm que ter confiança, né? E nessa visão que a gente está tendo. Então, para as pessoas que a gente apresentou o projeto assim, de maneira estratégica, a receptividade foi excelente. Os fornecedores e os parceiros que a gente está trazendo para o projeto são de primeira grandeza, assim, fornecedores muito gabaritados, alguns clientes que vão ser os nossos pontas de lança, eles vão ser os testadores dessas soluções, também são clientes de primeira grandeza, e eu não posso falar porque a gente está sob NDA, claro, tanto de um lado quanto do outro, NDA com os fornecedores, NDA com os parceiros aqui do Brasil. Então, eu acho que em algum momento ali de 2023 a gente vai poder revelar isso, né? E quais são as soluções, onde a gente vai trabalhar, qual o foco. Eu estou muito motivado com isso porque, de alguma maneira, a gente vai fazer o que a gente sabe, que é vender coisa que tem roda, e entender essa necessidade, né, do cliente. Nós estamos desenvolvendo uma solução para a pessoa física também, aí um automóvel. Automóvel. Fornecedor, uma solução muito interessante. Um automóvel 100% elétrico que a gente vai representar no Brasil inteiro. E estamos estudando também a forma de vender, confesso, porque o mercado está pedindo uma coisa diferente, além das concessionárias. Não que a gente não vá ter concessionário, mas a gente vai ter uma relação direta com o consumidor. É o que a gente quer. A gente quer falar direto com quem vai comprar esse produto, quem vai experimentá-lo, quem vai usá-lo. E tem uma sacada no nosso negócio que é o crédito de carbono. Então, a gente quer trabalhar com isso como um valor residual do projeto. O projeto tem uma pegada muito verde, né? Todo sustentável. E isso está, assim, a gente está trabalhando intensamente nisso. É muito legal, vai ser uma solução disruptiva para o mercado. A gente está pegando um oceano azul, como diz naquele livro lá, está saindo do banho de sangue, está tentando achar um caminho alternativo que nos dê uma oportunidade de crescer rápido no Brasil inteiro. E apesar de tudo que a gente está ouvindo aí, que a gente discutiu hoje, a gente continua confiante, né? Vigilante, porque o câmbio, por exemplo, para quem faz o que a gente vai fazer, é uma das principais... Uma chave. É um dos pontos chaves da competitividade do produto, né? Vai ter mais ou menos, mas é o tal negócio. Se o câmbio de alguma maneira for impactado, vai impactar todo mundo que trabalha nesse segmento, né? Porque estamos falando de bateria, estamos falando de tecnologia, isso tudo é dolarizado. Mas a gente quer oferecer uma coisa que os meus filhos, né, os nossos filhos, tenham orgulho, né, de chegar, eu vou trabalhar daqui 15 anos num negócio que ajudou a sequestrar tantos quilos de carbono da natureza, tornou o meu futuro melhor. Para vocês terem uma ideia, uma motocicleta de baixa cilindrada, quando ela roda a cada 1.000 quilômetros que uma motocicleta roda, 1.000 quilômetros, é mil, ela joga na atmosfera
520 quilos de CO2. Cada 1.000 quilômetros. 500 quilos, meia tonelada de CO2. É uma motocicleta. Quantas tem? Quantas tem só aqui em Floripa? Então, assim, a gente precisa rever isso. E rápido. Ah, porque o ciclo da bateria é tão nocivo quanto o do gasolina. Calma, não é bem assim. Primeira coisa é que, assim, essa tecnologia de acumulação de energia, ela está se desenvolvendo numa velocidade tão grande quanto a dos chips dos computadores se desenvolveu. Então, você tem hoje tem aquela lei de Moore, que a cada ano dobra a capacidade de armazenamento de um chip e diminui pela metade o seu custo. A lei da bateria está quase nisso. Ela tá reduzindo o custo a 15% ao ano. E a quantidade de minerais, de materiais que são capazes hoje de acumular energia é revolucionário. Assim. A gente está falando hoje de lítio como a ponta, mas já tem nióbio, já tem grafeno, já tem muitas maneiras de... E está chegando o hidrogênio em 5 anos, né? Também com escala global. E isso tudo, os veículos que a gente está trazendo, inclusive, eles vão em algum momento também serem movidos a hidrogênio. A gente já está pensando nisso. E aí... Quando você olha toda essa cadeia e para onde o mundo está indo, e o mundo vai precisar transportar as coisas, a gente quer estar nisso. Na nossa ambição, nossa visão, eu tenho um sócio hoje no projeto, um grande amigo que virou sócio, a nossa visão nesse processo é que a gente seja daqui 5 anos referência nesse segmento. No segmento de logística sustentável. Né? Se a gente vai atender mais pessoa física no futuro, é uma incógnita. Mas pessoa jurídica, com certeza. E de norte a sul do Brasil e de leste a oeste. Esse é o meu caminho. Aí a gente tem que ter uma coisa que está nesse livro aqui também, que é foco. Sim. Então, e foco, como diz Steve Jobs, não é dizer sim para uma coisa, é dizer não para várias coisas boas que aparecem ao longo da vida. Construção civil é uma das coisas boas que aparecem via de regra na minha frente, na frente da minha família. Mas a gente diz, não, o foco agora é outro. E aí, vida que segue. Tá certo, é isso aí. Então, sim, nós já vamos ter agora para 2023 essas belezuras aí aqui no Brasil. Vai ficar um projeto mais para 2024? Não, já. Tá chegando. Tá chegando. Tá chegando. Agora, primeiro trimestre, chega alguma coisa. A gente vai começar a fazer teste, porque a gente tem uma primeira etapa que é o fit, que é pegar a ideia de lá e ver se ela cabe no Brasil, em termos comerciais, mas também em legislação ambiental e de tráfego, de segurança, né? Denatran da vida. E é uma loucura a legislação brasileira. Então, esse é um processo chato, caro, que demanda tempo e que tu não vê a coisa acontecer. Agora a gente venceu essa etapa, a gente visitou os fornecedores, conheceu os produtos, discutiu com eles o que precisa ser feito para tropicalizar, vamos dizer assim, para colocá-los para rodar aqui. Agora a gente traz os produtos numa escala pequena para que eles sejam homologados nos órgãos oficiais e também para que os testes piloto sejam feitos. Então agora a gente vai entregar para um cliente e vai dizer, usa. E aí vai anotar tudo, né? Sim. E para ver... E aí, ao longo desse teste, dessa homologação, a gente já começa a programar as chegadas. E aí, vida que segue. Cara, eu vi uma postagem que ele só postou... Eu nasci ele postar pouco. Aí eu vi uma postagem que ele colocou ali Le Monde, né? Carros elétricos, alguma coisa nesse sentido assim. Futuro elétrico. Futuro elétrico. Eu olhei e falei assim... vem coisa boa aí pela frente, certeza que vem coisa boa aí pela frente. Eu fiquei feliz, eu fiquei muito feliz de ver o nome novamente. Né? Le Monde vai ser o nome e continua sendo o guarda-chuva, mas esses produtos vão ter uma marca. Sim, claro. Ele vai ter uma marca lá na frente, como tem a Fiat, a Volkswagen, a Citroën. A gente vai ter uma medalha lá na frente que não é Le Monde, a gente está desenvolvendo isso com a agência. Mas vai ter uma marca que ficou muito legal. A gente está num processo também, que é outra coisa que demora no Brasil, que é tu ter a certeza que tu pode usar aquela marca. Então, a gente já fez os depósitos no INPI e tal. Sim. E está esperando o tempo, né, de contestação e tal, para que na hora que o INPI diz, não, pode ir. Porque são várias classes. A gente hoje, por exemplo... Você precisa... Eu registrei minha marca hoje. Só que hoje, né, no nosso segmento, como é uma coisa disruptiva, eu tenho que, por exemplo, numa classe 12, que é a classe de automóvel, a Le Monde é uma marca
que a gente tem, né? Todas essas classes. Então, tu precisa ir não só na classe 12, que é produto, né? Veículo, mas tu precisa ir em aluguel de bateria, prestação de serviço, tudo. Porque muitos desses produtos nós não vamos vender. Entendi. Nós vamos alugar, mas a pessoa vai assinar a solução. Entendi. Né? Então, ela vai ter um produto que vai circular, vai precisar de uma bateria e a gente vai fornecer todo esse serviço. Inclusive com telemetria, a pessoa vai saber o que aquele veículo fez durante o dia, quanto consumiu, se fez as entregas que ela queria que fizesse, em que tempo, vai poder comparar a performance de um colaborador com a do outro, dizer, pô, tu foi atender um bairro, outro foi atender o outro e vocês tiveram performances completamente diferentes. Aí, de novo, o treinamento, né? Só olha aqui como tu pode fazer melhor. E aí, os nossos veículos, todos têm cloud computing, todos têm telemetria, todos. Que o veículo elétrico é um veículo que te permite isso com muito mais, facilidade, né? Tem mais ferramenta, é mais fácil também. Spoiler, né? Um spoilerzão. Isso eu vou permitir divulgar. É isso aí. E aí, lá do Cash, vai ouvir isso. Só. É isso aí. Rafa, vamos falar um pouquinho do sorteio? Pode ser? Vamos lá. Então, pessoal, vai estar a foto do livro. Tá? Vai ser sorteado o livro da sabedoria, junto com o livro do Nelsinho aí, dirigindo o próprio destino. Tá? Então, sigam a Dualcast, sigam o Nelsinho, comente lá um amigo que vai ser sorteado. Se tiver mais de 100 comentários, esse da sabedoria vão ser 3 livros sorteados. E mais o do Nelsinho. É isso aí. Siga a gente na rede social, ele é o Dualcast Oficial. O meu Instagram é LCB Machado, o do Rafa, Rafael N. Steffen. Bota ali do Nelsinho pra mim. Nelson Fichter Filho, Nelsinho, empresário do mercado imobiliário e várias outras que vocês... É o vício. É o vício. Empresário do mercado automotivo e várias outras... já teve, né? No decorrer. Aqui é Instagram, mas eu tô também no LinkedIn, tô no Facebook. O pessoal me acha. Geralmente eu faço posts gêmeos. Né? Eu acompanho bastante o teu LinkedIn. Minhas redes sociais. Acompanho bastante o LinkedIn. E costumo postar coisas sobre... As novidades vão vir aí em breve nas redes. Não são posts pessoais. Raramente no meu story aparece alguma coisa pessoal, mas o meu foco realmente é tentar dividir com os meus amigos. Eu sempre chamo para os meus amigos daqui, né? Para aquela rede que está ali. Eu gosto de dividir, às vezes, um sentimento ou compartilhar uma coisa que está me tornando melhor. E eu gosto de dividir com os amigos isso. Bacana. Queria só colocar os apoiadores antes da gente fazer as últimas palavras, por favor. 7 negócios imobiliários, vendas e locações na Grande Florianópolis. Para quem quer comprar ou vender e até mesmo locar algum imóvel aqui na Grande Florianópolis, entre em contato com o pessoal da 7 ali. 7, arroba 7 Floripa é o nosso Instagram. Pode passar. Mimos de Orlando, produtos importados à pronta entrega no Brasil. Sigam eles ali na rede social também, @Mimos de Orlando. Aí eles têm vários produtos à pronta entrega no Brasil, roupas de marcas bem conhecidas e realmente é de Orlando, eles trazem para cá e já está aqui, não precisa comprar lá, né, Rafa? Se aproveitar para o Natal agora e fazer boa. o rancho aí, aproveita que o preço é bom. É isso aí. Acho que é isso. Nelsinho, eu queria dar a última palavra, né? De agradecer alguém, né? Agora fica à disposição aí para falar, para a gente poder encerrar aí depois. Em primeiro lugar, agradecer vocês pela oportunidade de estar aqui, dividindo um pouco da minha história, a história da minha família, a história dos negócios que de alguma maneira eu ajudei a empreender. Obrigado por isso. Agradecer quem dedicou algum tempo para nos ouvir. Espero que essa conversa acrescente, né, e que ajude no seu dia a dia, no seu futuro. Né, deixar uma mensagem de otimismo, porque a vida é bela, curta ela enquanto ela lhe curtir, porque a coisa pode virar, o tempo pode mudar contra você muito rápido, e aí eu me refiro à doença, à saúde. Então a gente tem que agradecer cada dia
que a gente amanhece, a saúde que Deus nos dá. Eu tenho uma fé muito vigorosa, agradeço a Deus por isso, e acho que a gente precisa dessa espiritualidade, de entender o mundo como ele é, antes de a gente se dedicar a uma causa, porque é a partir dessa gratidão, desse espírito leve, dessa coisa boa, que a gente consegue fazer grandes coisas e ajudar outras pessoas. Não há como a gente construir uma coisa nova, não há como a gente fazer nada se a gente não estiver bem com a gente mesmo, se a gente não for grato pelas coisas que a gente tem. E por maior que seja a dificuldade que a gente vive, cada um tem uma cruz, né, que carrega, a gente sabe, cada um tem um universo em si, cada um tem a oportunidade de passar por fases boas e fases difíceis da vida. E em todas elas, a gente tem que ter a capacidade de entender que é um processo, que evolui, né? Que não há mal que sempre dure e bem que sempre perdure, né? Churchill dizia que... Eu adoro Churchill, li todos os livros dele e ele é um grande frasista, né? E ele dizia que se você estiver caminhando pelo inferno, não pare. Era uma das frases dele, porque você vai sair dele. Então esse é uma mensagem que parece ser negativa, mas ela é positiva, principalmente em dias que a gente acha que são, né, difíceis, mas eles podem ser muito mais difíceis do que são, né? E a gente tem que agradecer que a gente tem essas 24 horas por dia para fazer o nosso melhor, para ajudar as pessoas, para construir algo diferente. Então fica aqui o meu desejo de que todo mundo consiga realizar o seu sonho, independente do tamanho dele, que todo mundo consiga fazer desse sonho um porto seguro para que os seus possam crescer e viver em paz e em harmonia. Esse livro que vai ser sorteado fala muito disso, fala de uma estrada, fala de um destino que alguém percorreu. Meu avô, ao longo de 84 anos, ele nunca deixou o sonho dele de ter um negócio próprio para trás. E ele não era uma pessoa rica, ele não era uma pessoa que teve as melhores oportunidades, ele foi atrás de cada uma delas, por isso que o nome é Dirigindo o Próprio Destino, porque ele sempre dirigiu o próprio destino. Ele tinha uma frase muito boa de nunca deixar que o seu destino fique na mão de terceiros, nunca evite que outras pessoas definam o seu destino, para que você possa ser feliz sempre e você possa colocar a cabeça no travesseiro e descansar com a sensação do dever cumprido, que é a melhor sensação que um ser humano pode ter, independente de se tenha ganhado ou perdido a batalha, é a sensação do dever cumprido. Eu fiz o meu melhor. E isso acho que resume a história de todos nós aqui, nessa curta passagem que a gente tem aqui por esse espaço. Queria deixar uma mensagem especial para minha família, né, para o meu irmão Fernando, que vive um drama pessoal, um problema de saúde, do qual vai sair em breve, tenho certeza. Amém. Né? E que todos nós consigamos transformar as nossas ideias em sonhos concretos, em coisas boas aí, para ter um Brasil mais forte, melhor, e que tudo vai dar certo. Maravilha. Nelsinho, muito obrigado pelas essas palavras aí muito bonitas e maravilhosas, não só para nós aqui, como para todo mundo que está acompanhando. Realmente palavras bem profundas e deu para ver. Queria agradecer também a tua presença aqui, conhecer um pouco da tua pessoa, ver esses ensinamentos que tu pôde compartilhar com a gente. Tá? Foi muito bacana e realmente queria te agradecer de coração. Agradecer a equipe aí por ter me aguentado em mais um podcast, que o trabalho começa daqui para frente. Valeu, pessoal. O trabalho agora começa. E Luiz, tá contigo aí. É isso aí. Bom, Nelsinho, eu só tenho a agradecer, né, por tudo que tu fez por mim na época que a gente trabalhou. Nada, tu sabes por ti, eu só ajudei. Tu sabes muito bem o que eu tô falando. Sim, sim. Né? E foi um verdadeiro pai nesse tempo de empresário, na qual eu tive o prazer de conviver por muitos anos. A gente conviveu pouco tempo, né? Foi nos últimos anos da Lemonte que a gente conviveu mais próximo, né? Mais próximo. Mas, obviamente que a gente, né, tinha dividimos as mesmas metas. Exatamente. E é isso,
Então, e a Le Monde foi um baita aprendizado para mim, onde eu ainda até hoje eu utilizo isso. Que bom. Né? Tudo que eu aprendi na Le Monde, vou dizer pro senhor que 90% da minha gestão foi o que eu aprendi contigo. Que bom, isso é a melhor sensação que eu posso ter. E eu falo sempre isso, né? Eu falo isso sempre, vale mais todo do que mundo que me conhece. Toda a riqueza que ela gerou, vale muito para mim. E eu sou muito grato por tudo que eu tive lá. Né, por todos, infelizmente um dos meus gerentes na época não estão mais conosco hoje, e depois veio uma outra pessoa e depois foi diretamente contigo, onde ali eu digo que eu aprendi tudo, assim, parte de gestão, parte de coisa que eu aprendi porque eu convivi ali na área administrativa, inclusive, né, com vocês. Então, para mim é uma honra enorme tu ter participado do nosso podcast, né, tá no nosso nome, eu fico muito grato e eu acho que é isso. Eu acho que o pessoal aí que estão... vão conhecer um pouquinho mais agora, que com certeza eu tenho absoluta certeza que todo mundo vai ficar curioso para o ano que vem. Né? Que bom, a gente faz outro quando for lançar. Boa. Desejo vida longa, né, para esse novo projeto. Obrigado. Eu acredito que vindo de você, não tenho dúvida que vai ter sucesso. Obrigado. Pessoal, lembrando a todos, nosso podcast vai pro ar todas as quarta-feiras às 19 horas e na quinta-feira no nosso canal do Spotify, também do Cash Oficial. Meu senhor, muito obrigado. Rafa, obrigado por hoje. Equipe, vocês são sensacionais. Agora pra frente é com vocês. Grande abraço. Até mais.